eu acho que contra a tecnologia, a Não tecnologia tem não como. vem para retroceder, pelo contrário. E outra coisa, e para ouvir o vinil? Você entrou aqui na nossa cápsula, na cápsula do som. Muito prazer, eu sou Perla Bia e hoje nós vamos conversar sobre a evolução do mercado da música no Brasil. Desde os tempos das grandes gravadoras até a revolução do streaming. Meus convidados de hoje são duas figuras importantíssimas dessa história. O Enoque, ex-produtor musical da antiga gravadora Copacabana, responsável por artistas lendários da época, e Hilton, ex-cantor da banda Chave Geral. Os dois hoje comandam a Copacabana Digital Music, a maior distribuidora de música digital do nosso país. E eles já estão aqui comigo, o Enoque, o Hilton, e olha quem está sentado aqui hoje. Consegui. Giba Gouveia, o nosso produtor aqui. É isso aí. É isso aí. Boa tarde ao Enoque. Boa tarde, Giba. Ao Wilton, amigo também. Muito Longa obrigada. data. Enoque, fala uma Sim. coisa para mim. Eu já até dei essa informação, eu queria que você confirmasse. Você trabalhou alguns anos na gravadora Copacabana, lá na Sim. década de Copacabana, 80? 80, né? 80. Foi quando 80, porque eu saí da Copacabana em 90 e 91 abri a Rede Brasil, é isso mesmo. Você ouviu alguma coisinha ali da sua biografia que a gente procura, a gente encontra a sua biografia? É Enoque Gomes, né? Enoque Gomes. Quem quiser encontra, saber assim. alguma coisinha, encontra o Enoque nas redes sociais. Você descobriu aí alguns cantores na época? Sim, veja bem, que quando eu estava na Copacabana, eu lancei a dupla. Lancei, não. Eu gravei, eu contratei e produzi a dupla Tunique Tinoco, que eu estava falando há pouco, Sim. que é uma história interessante, porque depois eu respondo a pergunta que eu saí um pouco. Sim. Eles gravavam só com viola, né? E o sertanejo estava mudando. O Chitãozinho Chororó já tinha gravado o Fio de Cabelo com orquestra, violinos, tudo, né? E eu não, consegui convencê-los de que ele também deveria mudar por ser uma dupla muito famosa, aliás, na época mais famosa. Tanto que eles tinham um slogan, né? Tonique Tinoco, a dupla mais famosa do Brasil. Sim. E foi uma luta, mas eu consegui. E o disco foi um sucesso. Foi talvez, acho que o último dos últimos discos dele, que é o Baile na Roça. Isso foi um caso. Depois também, nessa sequência, eu teve um fato muito inusitado, né? Que foi a contratação e a produção do Lindomar Castilho. O Lindomar Castilho, ele vendia muito disco, muito, mas ele vendia demais, era o maior vendedor de disco da RCA Victor. Mas por um Infelizmente. infortúnio qualquer, ele acabou matando a esposa. Aí Ele ficou preso, né, Enoque? ele ficou preso 4 anos. Ele teve uma condenação de 12 anos. Porque ele não pegou 30 anos de prisão, porque ele contratou um dos melhores criminalistas que tem no Brasil, que era o Dr. Valdir Troncoso Pérez. Esse cara era uma fera, não está mais vivo. Aí ele conseguiu 12 anos só. E como as leis permitem no Brasil, você pode, depois de 1/3 da pena, com bom comportamento, você pode conseguir uma condicional. E foi o que aconteceu. Ele tem um primo chamado... Agora eu esqueci. Não, o Vander é outro, é um compositor, deputado federal, lá de Goiás, que tem muita influência na justiça, né? Esqueci o nome dele. E ele conseguiu transferi-lo de São Paulo, porque o crime foi cometido em São Paulo, então teria que cumprir em São Paulo. Conseguiu transferir para Goiânia, lá no CEPAG, e eu acompanhando tudo isso. Essa gravação demorou 1 ano para fazer, 1 ano. E eu não conhecia o Lindomar. Quem me apresentou o Lindomar foi um rapaz que o Milton conhece, o Gibo provavelmente, talvez você não conheça, chamado Roberto Stanganelli. Era um sanfoneiro, escritor, mas conhecia muitos artistas. E ele era muito amigo do Pepe Ávila. O Pepe Ávila era um maestro, não é ainda, e o maestro Portinho, que infelizmente faleceu. Eu não conhecia ninguém. Aí ele falou, vou te apresentar. E a Roberta Miranda, que era amiga do Lindomar.
Ela era muito amiga do Lindomar. Aí fomos todo mundo para detenção. Eu, a Roberta Miranda, o Pepe Ávila e o Portinho. Chegou lá, o Lindomar levou um susto. Por quê? Você fala, mas como vai na detenção e se apresenta? Não, é que o diretor da penitenciária, o doutor Francisco, ele era muito amigo dos artistas, porque todo final do ano o Carandiru fazia uma festa de fim de ano, lembra, Giba? Eu já toquei. E ele ia nas gravadoras. Você já tocou? Ah, tá vendo? Olha que danado. E eu não sabia disso. E aí no final do ano, ele ia nas gravadoras buscar, pedir para a gravadora ceder o artista, que não tinha cachê, né? Falou, tá aí os artistas iam em solidariedade, Sim. né? E nessa eu conheci o Chiquinho. O Chiquinho virou meu amigo depois. E aí foi que nós começamos a trabalhar para gravar o Lindomar Castilho. Foi uma luta que você não imagina, porque Nossa. não dava para fazer o playback, ele na cadeia, né, Giba? Aí eu levava o maestro lá, tirava lá, na hora. Aí o Rodrigo que pôs guia para mim, fez a voz guia no estúdio, né? Porque... Enfim, ele começou em São Paulo, Você captava o áudio dentro da penitenciária? dentro da penitenciária. Porque ele tinha um cubículo, que a gente chamava de cubículo, e o diretor permitia, porque ele tinha um privilégio. Sim. Privilégio porque ele é famoso. E tem uma diferença entre a pessoa comum e a pessoa famosa. Sim. Porque a pessoa famosa ela é muito assediada, um tem bronca, não sei o quê. Então ele tinha um quartinho dele lá. E ele fechava a porta e ficava mostrando com o violão pra gente o repertório. E foi uma coisa muito demorada, muito longa. Mas foi um sucesso no final. Pra você ter uma ideia, ele saiu com 250 mil discos vendidos antecipado, porque nunca tinha vendido disco antecipado. Ali foi um trabalho de um amigo nosso, muito bom, que ele fazia uma audiência nos estados, convidava todos os lojistas para mostrar o disco, antes de sair para as lojas. E o cara já fazia o pedido ali mesmo. Entendeu? Então foi uma coisa muito legal. Então teve isso aí do Lindomar. Isso foi um caso, né? Mas eu não sei, eu saí um pouco fora do que você tinha me perguntado. Não, eu te perguntei Gostaria de exatamente voltar. isso, Ah, sobre é? o Lindomar. Você também fez alguns trabalhos com o Raul Seixas. Então, o O Raul, que foi que você fez com o o Raul? Raul eu só contratei, não fiz mais nada. Tá. Até porque para produzir o Raul é difícil, né? Nem o Giba ia conseguir produzir ele, porque o Raul é ele, mas ele misturado com ele, só ele. É difícil. Ele é um cara muito legal, muito bacana, muito brincalhão, muito atencioso. Ele chegou a falar para mim assim, eu estava na Duque de Caxias, onde era a Copacabana, tinha um estúdiozinho lá, o Giba conhecia o Pirata, né? Que era do Eduardo Araújo, vendeu o Prodiel. E eu estava lá tomando cachaça com ele, porque eu acompanhava ele na cachaça. Se você não acompanhar o Raul na cachaça, você não é amigo dele. E aí eu falei assim, Raul, quem vai produzir teu disco? Ah, vamos produzir junto. Eu falei, você está brincando? Eu não sou produtor, eu faço projeto. Eu vejo um cara, esse cara pode fazer isso, ele é produtor, eu não sou músico. O produtor para mim é um maestro, não é, Giba? Você pode falar isso, porque você é maestro, você é músico, mas eu posso acompanhar e posso dizer para você o que eu quero. Sim. Né? Eu mudei muita ideia do Lenk, que foi um grande maestro, e muita coisa que ele fazia, quando ele mostrava, eu falei, Lenk, não é esse o andamento, não é essa pegada. Ele fazia, o maestro sabe o que faz. Então é isso daí. O Lindomar foi foi uma saga para fazer o disco do Lindomar, foi uma coisa terrível. Você não acredita, e nós simulamos, porque a imprensa toda no Brasil estava presente no dia do lançamento, que foi simulado, como se ele tivesse gravado na cadeia. Não gravou na cadeia coisa nenhuma. Pra você ter uma ideia, a gente fez os playback todos aqui, Sim. e lá em Goiás, aliás, Goiás é o estado, Goiânia, lá em Goiânia, na casa do sobrinho dele, chamado Vander Arantes, a gente ia buscar ele autorizado pelo diretor da penitenciária, que eu lembro o nome dele, Dr. Uchoa. A gente ia buscar ele 10 horas da noite, tinha que trazer às 4 da madrugada para não chamar a atenção dos presos, né? E ele só para pôr a voz, porque já foi com o playback tudo pronto. Depois o Getúlio aqui, que você conhecia, o técnico, arrumou tudo, né? Arrumava. Exato. Então, a gente simulou isso. Aí no dia do lançamento, a imprensa do Brasil inteiro, Rede Globo matava ele, né? Queria que ele fosse, como é que fala? Perpétuo. Perpétuo, Crucificado. crucificado, por causa da jornalista, a irmã dela era jornalista da Globo. Chamada Helena de Gramone. Madalena de Gramone, exatamente. Famosa, Exato. Sim. Exato. Aí, eu dei entrevista para tudo quanto é revista Veja. Eu lembro que tem uma moça da revista Veja, uma jornalista,
ela falou assim para mim, eu só marquei essa frase. Falou assim, por que você quis gravar um assassino? Poxa vida, eu fiquei chateado. Eu não gravei um assassino, eu gravei um artista. E o que aconteceu é com ele, né? Eu não tenho nada com isso. Claro que eu sou contra, né? Eu sei, eu fiquei sabendo da história, que ele estava bêbado, totalmente bêbado. Eu não vivia com ela já há 2 anos, não tinha nada mais com ela. Ciúme, né? O ciúme mata. Já tem música que fala assim. Então, simulamos o lançamento, né? Como o pessoal achava que tinha gravado na cadeira, não tinha gravado na cadeira, não. A gente gravava de madrugada, ele punha a voz, foi eu e o Pepe Ávila e o Milton Louco. Lembra do Milton Louco? Lógico. Trabalhava na Gazeta. Na Gazeta. Você sabe onde é que foi gravada a voz do Lindomar Castilho, Muralha da Solidão, tudo aquele CD lá? Num gravador CAI. Mas em que lugar? Lá na casa dele, na casa do. Não foi estúdio, não. Depois é que o Getúlio fez o milagre dele lá, que o Getúlio sabia que a gravadora CAI não tinha recursos para nada, né? Fitinha de meia, né? Fitinha de meia, mas a voz foi lá. A voz foi colocada lá. Porque não podia trazer ele para cá. Não tinha Claro. autorização. Ele é um condenado, né? Esse foi um caso. O Raul, eu só contratei, mais nada. Eu fazia assim. Tonico Tinoco estava sem gravadora. E eu pensava comigo, pô, cara, Tonico Tinoco, desde criança eu ouço esses caras cantando. Será que não tem ninguém que quer gravar esses caras? E procurei e contratei, ficaram felizes da vida, tanto que eu virei empresário. Fui empresário durante um ano e eu que saí, porque eu tinha vergonha de ser empresário do Tonico Tinoco. Eu vou explicar por quê. Porque eu não fazia nada, eu não tinha tempo. Eu estava tomando conta das vendas na Copacabana. E o pessoal ligava para ele e ele falava, meu empresário é o Inoc. Pô, ganha dinheiro. Eu ganhava dinheiro assim, sem fazer nada. Nem ir no show eu não ia. Você conheceu aquela Embra Show? Não. O pessoal da Embra Show? Não. O Nicolas, não. Não. Quando eu fiz um show com o Tonico Tinoco em São Carlos, um em Taubaté e um não sei aonde, e eles iam acompanhar. Entendeu? Porque era eles que arrumavam o show e eles já acompanhavam. Me traziam o dinheiro certinho, sem rolo, sem nada. E depois foi com o Zé Raimundo, a Aida, né? Aida, né? A esposa do Zé Raimundo, que gostava muito do Tonico Tinoco, gostava muito de mim como pessoa, né? E porque eu estava contratando o Donizete, que eu contratei o Donizete, né? O filho, ele era empresário do Donizete. E aí, assim, aí eu cheguei uma hora e falei, poxa vida, que chato, né? E o Tonico pegou e colocou o irmão dele, filho dele, para ser empresário, que não deu nada. O cara até acho que tem meio problema de cabeça, sei lá. Então foi essa a minha passagem com o Tonico Tinoco. De gravar um disco diferente com eles, porque se você pegar os discos antigos e pegar esse Baile na Roça, você vai ver que tem peso, tem contrabaixo, tem guitarra, tem tudo. Ó. Aliás, eu gravei com 3, porque eu nunca queria gravar com o maestro só, porque o maestro, ele tem uma tendência de repetir tudo, não é verdade? Você é maestro, você sabe, né? Sim, Aí eu gravei com o Pepe Ávila, com o Portinho, olha só, Portinho com o Tonico Tinoco e o Martínez, que o Martínez era trompetista, espanhol, ele faleceu, sabe? Assim. Então, eram essas coisas que eu fazia, sabe? Eu era assim, uma espécie de... Eu era muito, por exemplo, tinha muita gente contra meu trabalho na Copacabana, porque as pessoas iam muito no convencional. Então eu vi um cara, por exemplo, Zé Geraldo. Quando eu falei para o Odiel que tinha contratado, o Odiel não sabia. O Odiel que eu me refiro é o dono da gravadora. Sim. Ele é muito conhecido no meio artístico. Eu falei para ele que contratei o Zé Geraldo, ele falou, pô, parabéns, legal. Aí todo mundo foi contra. Eu não vou falar o nome porque é chato. Os produtores da Copacabana, esse cara é louco, em vez de trazer gente para vender disco, essas porcarias desses caras. Mas sabe o que acontece? Um catálogo é importante você ter pessoas conhecidas, entendeu? Vamos fazer uma comparação. Vamos supor, o Pelé, se ele já tivesse até aleijado, mancando, mas ele era o Pelé, se ele tivesse num campo de futebol, todo mundo ia respeitar ele. Sim. E não é verdade? E opa, peraí, esse cara é o Pelé, de repente ele... Isso é importante, ter nome bons no catálogo, porque a Copacabana não tinha muita gente boa, assim. Tinha do passado, né? Tinha Elisete Cardoso, Aguinaldo Raiol. Outra época, né? Que não era do Adiel, era dos Vitali, né? Aí, que mais? Então, assim, eu contratava justamente
é por isso. Mas o que eu fiz mesmo foi eu contratei o Donizete, não deu muito certo, mas é um cara que um excelente cantor, né? Sim, Você bom. conhece ele, né? E contratei o Alceixo, contratei o Zé Geraldo, contratei o Lindomar Castilho, e assim que Tentou contratar o Geraldo Vandré. o Geraldo Vandré é aquela história que eu te falei, né? Só uma passagemzinha Sim. rápida, depois você conversa com o Wilton. Ele também acompanhou muito a minha história com o Vandré. É, quando o Vandré voltou do exílio, ele ficou em Londres, ficou na Inglaterra. Ele foi para o México, depois ele mudou para Londres, ficou lá um período. Até quando ele voltou, ele gravou um disco todo em inglês. Não deu nada para ele. Aí, quando ele voltou no Brasil, quando ele voltou ao Brasil, a Rede Globo ficou sabendo. O Vandré teve muito sucesso e ele era um cara, sabe, muito elogiado pela crítica, pela qualidade das músicas dele, né? Ele tinha ganho um festival com a música disparada, ele tinha muita coisa boa. E aí, a Globo chamou ele, foram no apartamento dele na Rua Martins Fontes, um diretor artístico lá da Globo que eles mandaram, fazer uma proposta para ele. Isso é real, viu? Ninguém sabe disso. Qual é a proposta? A proposta é que a Globo fazia um show no Parque do Embi, que na época fazia show com todo mundo, Rita Lee, você lembra, né? Aí a Globo fazia toda a cobertura, né, do show, e o título era assim, Prepare o Seu Coração, a volta de Geraldo Vandré. Porque esse Prepare o Seu Coração É um trecho da música. da música disparada, né? E a Globo fazia toda a cobertura e no final a Globo dividia o lucro com o Vandré. 50% o Vandré, 50%, e o Vandré ouvindo tudo isso, e o cara falando. No final, ele falou, olha, quem está precisando de dinheiro é vocês, eu não estou não. Procura o Chico Buarque, procura outro artista desse jeito. Não, mas não tem conversa. Não fez. Ele era assim, ele tinha uma opinião muito firme, porque... Ele era da Marinha, né? Você sabe? eu sei, a família, o pai dele não era general, ele não era... Ninguém... Você quer saber uma coisa? Olha como a imprensa... todo mundo fala que ele foi torturado, ninguém pôs a mão no Vandré. Ele falou que ninguém encostou a mão nele. Até porque, você vê hoje, sabe onde ele mora hoje? Ele não está mais em São Paulo. Ele mora no quartel-general do Exército, lá no Rio de Janeiro, famoso lá, o Agulhas Negras, não sei se... Não tem um negócio lá... A mãe é em Resende, né? sei lá, sei que Ele mora dentro do dentro, porque o pai dele é... Oh, meu, vou ter que... É. Nossa, Faz. Mas a música é boa, hein? essa música aí foi uma adaptação. Você tá gravando? Lógico. Essa música aí, eu peguei, a minha esposa faleceu. E eu peguei essa letra, e ela gostava muito de praia. Nós tínhamos casa na praia e tal. E eu peguei essa música e fiz uma adaptação para ela. Então, como se fosse ela, né? Como se a música fosse feita para ela. Foi isso. Mas vamos num outro assunto. Então é isso aí. Eu tive uma passagem na Copacabana muito grande. No final eu fui tomar conta das vendas no Brasil inteiro. E enfim, fiquei até depois teve a outra passagem lá da Julieta, né? Para quem não sabe, Isso é interessante falar, né? isso é interessante, porque o Enoch, ele é o autor da música Julieta, que todo mundo canta. Julieta. Então todo mundo, foi gravado pelo Sandro Becker, um amigo nosso, mas o autor é ele, Mas o o Edil Gaetano. o Edil Caetano. Que faleceu recentemente. Aliás, diga-se de passagem, a gente tem que fazer justiça, né? Eu considero, eu vou ser sincero para você, eu fiz alguns versos dessa música. A música já veio pronta, mas como eu queria entrar, olha que legal, é difícil o cara falar isso. Como eu queria entrar na parceria, porque quando o Redil mostrou essa música para mim, eu falei, bicho, isso aí vamos vender 1 milhão de cópias, mas eu quero ter parceiro. E eu não quero que você grave a música do jeito que tá e eu seja parceiro. Ela tinha 23 versos, eu cortei uns 10 versos e fiz alguns, que eu não lembro qual foi, mas fiz, com toda sinceridade, fiz vários versos, porque fazer bobagem é mais fácil que ter duro, é fazer poesia.
como faz o Drummond de Andrade, não é? Como faz o Vinícius. Agora, e outra coisa, tinha tomado um monte de cerveja junto. Eu bebendo, não bebo. Quem estava presente era o Theo, mas o Theo não participou de nada. Até ele poderia, né? Porque o Theo tem muito. Chama-se Theo Azevedo, faleceu também. Um amigo nosso, o Giba, principalmente o folclore, né? Então essa música foi interessante, porque eu falei, bom, eu vou participar, mas eu não quero ser compositor, né? Eu quero fazer alguma coisa. O Roedil falou para mim, não, faz o que você quiser. Doido para gravar na Copacabana, fazia o que queria. Nesse mesmo, essa música nasceu na Duque de Caxias, quase esquina com a Barão de Limeira, né? Não que você tá. Antes qual é, você lembra? Não. Tá, mas é ali. Aí o que acontece? Terminamos de fazer essa letra e o Roedil pegou o violão e bateu no cassete. Antes era cassete, não tinha CD. Sim. 10 horas da noite eu liguei para o Adiel. Ele ainda estava na Copacabana. Naquela época acho que nem tinha celular ainda. Não tinha. Aí eu falei, Adiel, eu tinha mania de fazer isso. Eu já tinha feito isso com outro negócio. Eu falei assim, Adiel, eu tenho um negócio aqui para vender 1 milhão de cópias. Eu tinha mania de falar isso. O que é isso? Eu falei, não, eu tenho que ver. E onde você está? Eu falei, eu estou aqui na Copacabana, mas estou saindo, mas se você vem para cá, eu espero. E eu fui, peguei o carro e fui para lá. Sozinho, não fui com o Roedil, não. Quando eu mostrei, Adiel, puta, é mesmo. Vamos vender 1 milhão de cópias. No dia seguinte, olha que legal, no dia seguinte, eu fui na Copacabana. E ele falou, e agora, quem vai gravar isso? O Adiel falou assim, não, vamos gravar com o Ari Toledo. O Ari era artista contratado da Copacabana de muitos anos. Todo o Ari só teve na Copacabana, não teve em outra gravadora. Aí o Adiel ligou para o Ari. Pegou o cassete, falou, Ari, ouve isso daqui, eu quero que você grave. Aí eu tocou um pedaço. E aí, Ari? Não, Adiel, essa música não tem nível para mim, não, é muito baixo nível, não quero isso, não. Adiel, baixo nível para você. O Ari, que só fala besteira, só uma piada suja, não quis gravar. Eu não quis. Aí eu liguei pro Juca, eu já tinha amizade com o Juca Chaves, mas não encontrei. Não sei se o Juca também daria certo. Só a sorte foi o Juca não ter gravado. Foi não ter gravado, é verdade. Ele ia gravar aquele jeitinho dele. É verdade, ele também não estava muito preocupado. Aí não encontrei o Juca. Quando foi no outro dia, o Juvenal falou para mim, Enoque, o Sandro Beck, já gravava na Copacabana, já tinha uns 2 ou 3 LP lá, forró. O Sandro está gravando um LP lá no Rio com o Talmo. Você acha ruim se ele gravar essa música? Aí eu peço pro Talmo, ele tira uma e põe ela. Eu falei, não, Japenão, vamos gravar. Eu dizia o seguinte, qualquer um que gravar essa música vai ser sucesso. Só que o Sandro acrescentou muito para das brincadeiras dele. Por exemplo, se o Giba gravasse, ela poderia ser sucesso, mas você não ia fazer o que ele fazia no palco. Ia brincar, ia sorrir, ia imitar bicha, aquela coisa dele. Aí eu falei, não, Juvenal, manda bala. Aí o Juvenal falou pro Talmo. Aí veio a questão da censura. Na época tinha censura. A música, foi mandada para censura e a censura não aprovou. E eu fui chamado na Polícia Federal aqui na rua Antônio de Godoy. E a mulher, eu fui uma censora que me atendeu. E ela falou, você quer gravar a música de palavrão, é isso? Eu falei, não estou ouvindo palavrão, doutora. Não, mas você está insinuando aí, não pode, não sei o que lá. Não tá. Não, bateu o carimbo censurado. Censurado quer dizer que não é aprovado, é isso? Sim. Não poderia ir, né? Não poderia ir. Mas o Brasil é um país interessante. Aí eu falei, bom, acabou o sonho, a censura não deixou passar a música. Aí o Talmo, que o Hilton conhecia, talvez o Giba conhecia também, era produtor da Copacabana no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? O Talmo falou assim, olha, eu sou amigo do censor, eu tomo cerveja com ele todo dia lá no Rio de Janeiro, nos botecos. Daí vou mandar para ele aprovar. No dia seguinte, já está aprovado, vamos gravar. Olha aqui, e não deveria, porque é federal, não é federal, tinha que ser. Sim. Mandou brasa, cara, censura deu. Aí gravamos. Eu lembro que quando o Tal quando o Juvenal mostrou para mim, eu falei, puta, mal gravado. Porque o Sandro, hoje ele tá bom. Mas na época ele, sei lá, cruzava, bom, tudo bem. Mas aí foi aquele sucesso. No final foi 1 milhão de cópias. Mais de 1 milhão de cópias. Mas também, conta para o que ajudou realmente a estourar a Julieta.
que ajudou? Se agradeço a um cara que era da Jovem Pan. É verdade. Foi o seguinte, a Jovem Pan na época, é isso que ele quer falar. Depois explodiu para a Jovem Pan. Se não fosse, não teria Não sucesso. teria sucesso, não. A Jovem Pan fez É o seguinte, nós temos um cara, o Giba conhece, talvez você O Brasil conheça inteiro também, o conhece. Brasil inteiro conhece, chama Arnaldo Sacomani, ele faleceu. Sim. O Arnaldo andava muito na Copacabana, estava sempre lá, amigo nosso, eu tive várias. Uma vez nós fomos almoçar no Boi, no Brás, lá em São Paulo, lá na Marginal, no Boi Preto, estava batendo papo. Ele era conhecido da gente. E ele era muito amigo do Tutinha. Tutinha é um dos donos da Jovem Pan. Sim. E ele tinha negócio com a Jovem Pan. E na época tinha aquele programa Pânico, que era no rádio. O Pânico começou no rádio, depois é que foi para a TV. Sim. E o Ronaldo, amigo de todo mundo, amigo do. Aquele, como é que é o nome dele? O moço lá. Do Pânico. Do Pânico? O Emílio, amigo do Emílio, amigo de todo mundo. Na Copacabana, 6, 7 horas da noite, a gente batendo papo lá na sala do Juvenal, que era diretor artístico. O Juvenal falou assim: ô Sandro, deixa eu te mostrar um negócio. Ô Sandro, não, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Pegou o cassete, pôs na toca cassete lá, né? E o Arnaldo ouviu. Falou: tira. Pega uma cópia pra mim. O Juvenal: não, pode levar, eu faço outra, que é a fita de 2 canais. Ele pegou, pôs na pasta, me lembro como se fosse hoje, e falou assim: ouve a Jovem Pan amanhã, o programa do Pânico. O Juvenal disse: mais um. ninguém acreditou. Mais um para poder. É mais um. Não é que o Arnaldo tocou a música da seguinte forma: fizeram um preâmbulo antes de tocar, preparando o ouvinte que eles vão tocar uma besteira, uma porcaria, um lixo, desse jeito. Mas, se vocês não gostarem, a gente já quebra logo, para no mesmo instante. Aí, o Pânico, quem ouviu o Pânico era jovem, muito jovem, molecada. E a música é música de zoeira. Jogaram na mão do ouvinte, então. Jogaram na mão do ouvinte. Só que o telefone não parou de tocar. Não para, toca. E aí, a rádio que é isso, né? E ela fazia opinião, né? Formava opinião. Que era uma rede. Bom, resumo da história. No dia seguinte, a música estava na programação, antes do disco sair, tocando no Brasil inteiro, e os lojistas já pedindo, procurando, havia uma pressão para fabricar, que foi uma puta de uma correria, parecia um não sei o que lá da época, né? E aí foi o sucesso através do Arnaldo Sacomani. Ele foi o responsável para tocar, aliás, para fazer esse sucesso, porque ele estava numa emissora muito forte. E aí começou rádio, televisão. Aí todo mundo toca, né? Todo mundo toca. Ontem eu estava conversando com o Sandro, e o Sandro até recordou. O Sandro fez 12 chacrinhas, e olha que o chacrinha na época era audiência, né? O chacrinha no Rede Globo, sábado à tarde, pelo amor de Deus. 12 chacrinhas. E o chacrinha tirava o maior sarro, né? Julieta e tal. Enfim, isso foi uma façanha. E foi uma coisa assim que, para mim, em termos de rentabilidade, foi muito bom. Foi muito bom, porque a execução... Você não mandou nada, nenhum dinheirinho para mim, né? Não mandei. Você sabe que o primeiro cheque que eu recebi da SICAM, eu pertencia à SICAM na época, de direito de execução, um direito de venda. Eu dividido, porque era eu e o Edil, quer dizer, eu recebi um cheque, eu comprei um carro, dava para comprar 2 carros à vista, carro simples, que eu comprei para minha esposa, porque a minha esposa achava que eu era... Você tem que ter vergonha de mostrar uma música dessa, falar que você participou disso, isso é uma porcaria, e realmente... Mas ela tá tirando esse carro. Foi você que fez isso aí. Aí você foi dar um carro para Eu ela, fui dar um carro para ela parar de falar isso. ela parar de falar isso. E aí, foi isso que aconteceu. Depois eu continuei recebendo a música. Essa música tem hoje 35 regravações. Agora me fala uma coisa. Por que lá atrás você chegou à conclusão de que você falou até pro amigo, vai vender 1 milhão de cópias? Por que você chegou? Eu tinha essa mania. Quando Mas você teve você foi visionário ali, você viu alguma coisa nela que... É mais um chavão. Era mais um chavão. Quando o Jair Naquela época também, era assim, ó, estava no final
da ditadura, a dita ditadura, que uns falam que tem, outros falam, mas Sim. estava sendo o final. Então, o assunto, qualquer coisa que você fizesse diferenciado, aí iria chamar atenção. Julieta olha, põe o dedo. Então tem um monte de coisa que ficou subentendido. O que era engraçado que os Os caras gostavam, o né? pessoal gostava era das brincadeiras. Por exemplo, um dia, a minha esposa flagrou na frente da minha casa, eu morava em Guarulhos, acho que morava em frente a um bosque, assim, do lado tinha uma casa na esquina, e tinha um monte de menina e menino lá, tudo 12 anos, a idade da bobeira, né? E eles cantando a Julieta, mas falando os palavrões, que eu não falava, que a música não falava, né? Tá. Porque a música só Ela só insinuava. insinuava. E aí a Dília falou para nós, estava cantando a música lá, mas não estava falando os palavrões que você achava que podia falar, que era para falar, não é? Então, assim, aí quando o Jair gravou Majestade do Sabiá, eu falei a mesma coisa, eu falei, você vai vender 1 milhão de cópias. E não sei se foi 1 milhão, esse não foi 1 milhão, mas vendeu muito, 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 muito. E foi uma coisa muito interessante, né? Porque, não sei se vocês sabem, Gil, o Wilton sabe da história, como surgiu a participação do Chitão na música Majestade do Sabiá. Você sabe essa música que eu estou falando? Sei. Você conhece? Então, sim. Foi o seguinte, a Roberta Miranda queria gravar na Copacabana. O dono da Copacabana, ele é um cara muito inteligente na questão de música, de visão, aquela coisa toda. Aí, ele não acreditava em mulher cantando música sertaneja. E ele não estava errado, porque não vende, mulher não vende cantando música sertaneja, até hoje não vende. Porque, não sei, pegou... Mesmo com essas duplas que tem agora, Enoque, É que nem futebol, não é? essas meninas Pode ter Não futebol. vende, agora, elas vende executam, menos mas do não que- vende, não vende. Vende um pouco, mas não vende nunca igual vende os homens, né? É uma coisa que sabe, uma tradição, algum negócio. Nós tivemos várias duplas boas, as Marcianas, sim. teve muito sucesso, não vendia disco nenhum. As mineirinhas não vendia disco nenhum. Irmãos Galvão não era da gente, mas não vendia também. Porque eu, antes de trabalhar, eu sempre tive loja de disco. E eu tenho uma cultura de ter uma ideia daquilo que vende, porque é o público que ensina a gente. Né? Tinha música que você quase não via no rádio, vendia pra caramba, ninguém acreditava. Né? E tinha música que tocava, não vendia nada. Entendeu? Então, isso aí me faz a gente ficar meio que calejado. Ali, vende desse jeito, faça isso que vende. E eu aprendi muito com isso aí. Então, quando eu falei para o Adiel, ele falou, porra, é mesmo. E aconteceu o seguinte, por que o Chitão gravou com o Jair? O Chitão já era dupla consagrada. Ele já tinha o fio de cabelo explodindo nas boates, aí tocando de brincadeira, mas tocava. E ali vendeu. Ali não é que tocava, ali vendeu mesmo. Eles vendiam muito. Aí o que aconteceu? A Roberta Miranda estava mostrando a música pro Jair, que era Majestade do Sabiá, que ela queria gravar. O Adiel não queria que ela gravasse na Copacabana, depois ela gravou na Continental. E ela pegou então mostrar essa música pro Jair. Quando ela estava mostrando lá embaixo, chegou a conhecer a Copacabana lá em São Bernardo. Lá não tinha salas dos produtores. Em São Bernardo? Olha São Bernardo, isso. Aí tinha os estúdios lá. Tava ali no violão, a Roberta batendo o violão e cantando a música pro Jair aprender a música para gravar. No outro estúdio, o Zé Homero estava pondo a voz num disco do Chororó, do Chitãozinho Chororó. Uma música, um disco até que não vendeu muito, que era Agora Estou Falando das Paredes. Eu agora estou falando das paredes. Então, estava pondo lá. E no descanso normal, né? A Roberta cantando lá. E na hora do refrão da Majestade do Sabiá, a Majestade do Sabiá, o Chororó entrou de graça, canta pra caramba, não preciso falar pra você como ele canta, né? Sim. E começou a fazer o refrão. Só ele, não estava o Chitão. Só o Chororó. Mas ficou lindo, ficou muito bonito. E chamou a atenção nisso. Olha como a vida é engraçada. Nisso desce o Adiel, porque o Adiel gostava dos produtores, que o Adiel gostava de sair para tomar cerveja com os amigos, né? Aquela coisa que você sabe, né? E ele falou, poxa vida, que legal. O Jair, o Adiel não queria contratar o Jair, porque o Jair já tinha sido sucesso muito na Poligram. Ele teve muito sucesso na Poligram. Aí o Adiel falou, Jair,
para gravar você, eu estava junto. Precisa ter um projeto, alguma coisa, porque gravar simplesmente mais um disco do Jair Rodrigues, o que vai acontecer? E aí surgiu, quando o Jair começou a cantar e o Chororó fazer esse refrão, a Dior deve ter pensado, não falou isso, mas tá aí o projeto. Aí chegou pro Chororó, você grava com o Jair? Ah, não, seu Dior, não dá, porque nós somos uma dupla sertaneja. Depois, numa reunião, a Dior falou o seguinte, isso o próprio Chororó é consciente disso. Chegou para ele e falou assim, olha, o Jair, que vocês conhecem, ele tem abertura em todos os canais de televisão. Todo, Rede Globo, não tem, o Jair é um cara muito querido. Todo mundo gosta. Pô, o Jair teve um programa com Elis Regina, que era o Dois na Bossa, que foi um tremendo sucesso, né, Giba? Na TV Record, que a TV Record na época era a Globo de hoje, ou até mais do que hoje, né? Porque hoje não tá tanto assim. E aí, o que aconteceu? O Jair, o Chororó, a Dior falou, o que vai acontecer se vocês gravarem com o Jair? Vocês vão entrar em programa que vocês não entrariam como Chitãozinho e Chororó. E o Jair vai entrar em programa que ele não entra como Jair Rodrigues, porque é sertanejo. Não tenha dúvida que está certíssimo. E aí foi aquele sucesso. Agora, no segundo disco, eu lembro como se fosse hoje, eu estava indo para o Rio de Janeiro, eu, o Chororó e o Chitão, e tinha mais alguém lá, e o Chitão falou assim, pô, o Jair quer que grave agora outra vez? Não, não é um trio não, aquilo lá foi um acontecimento, nós somos... E eu não falei nada, porque é coisa dele lá, né? E não quis gravar. Foi quando o Jair gravou com as Marcianas, que nós fizemos aquela festa lá, que você participou. Então é isso aí. Então essa passagem eu achei muito legal, porque como as coisas acontecem. O Jair voltou a fazer sucesso, que ele já estava sem fazer sucesso. Ele não tinha gravadora, ninguém queria gravar mais ele. E aí veio com esse caso da Majestade do Sabiá, que foi sucesso. A Copacabana já tinha muitos artistas. Benito de Paula, muito sucesso. Um dos maiores sucessos que já teve nesse país foi o que foi homenageado agora. Benito de Paula. Vando, Moça, por exemplo, foi lançado. Então a Copacabana, Moacir Franco, você tem um monte de artista que foi lançado na Copacabana. Reinaldo Raiol, Elisete Cardoso. Então você tinha, não é uma gravadorazinha, era a maior gravadora nacional. E é assim, olha, você esqueceu de falar de um negócio importante. Que? Um dos maiores forrozeiros desse Brasil foi o Arnaldo Tonto. Verdade, esqueci de falar. Falar de quem? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga estava esquecido. O Luiz Gonzaga é um senhor nome, né? Nossa. Se eu te falar na Europa, ele é conhecido. Todo Asa Branca é uma música tocada em todo lugar. Eu fiquei, foi interessante, né? Quando eu falei para o Adiel que eu contratei ele sem ninguém saber. Contratei ele no Hotel Atlântico, no Rio de Janeiro. Você conheceu o Atlântico? Ficou uma vez comigo lá no Atlântico? Ficou? Que porra nenhuma, você ficou no quarto. Você pode estar lá comigo, lá no quarto. Que isso? É a primeira vez que ele fala isso? Que ele entrega assim? Pois é. Deus me livre. Então, olha que coisa engraçada. Tem coisa que a gente tem que pensar, que parece que é espiritual, né? Eu sempre fui fã do Gonzaga sem conhecê-lo, porque eu acho que tem muito a ver com o meu sangue. Eu sou nordestino, de nascença, né? E aí, eu estava no hotel, eu desci do hotel, do apartamento para o saguão do hotel, que eu ia jantar em algum lugar, e tinha um cara, não sei se o Giba conhecia, o João Silva. O João Silva foi compositor Não. Ele tem muita música de sucesso com o Gonzaga. E eu era muito amigo dele, porque ele editava todas as músicas dele na Meridional, que era a editora da Copacabana. Eu brincava, ele era muito brincalhão, né? Ele brincava, falava com todo respeito. Passava uma mulher feia para burro. Ele falou, olha que coisa. Eu falei, João, você não, mas não é para casar, não, rapaz, só para... É o jeito dele. Não é para casar. Não é para casar, não, é só para ficar uma noite, ficar um dia. Bom, resumo da história. Eu desci, olha que legal. Estava o João Silva conversando com o Gonzaga. O Gonzaga estava fazendo show no Rio de Janeiro. E eu cheguei de abelhudo, cumprimentei o João, falei, João, enquanto eu não contratar esse moço aqui para Copacabana, eu não morro feliz. Aí sabe o que o Gonzaga falou? Para já, desculpa, não vou fazer isso. É para já. Olha por que ele fez isso. Porque o Gonzaga foi um artista que gravou 50 anos numa única gravadora, que foi a RCA Victor. E todo o sucesso dele, Asa Branca, e tudo que você imagina foi lá. E a RCA Victor estava mudando a direção,
e ela passou a ser administrada por uns carioca. Você conheceu o Miguel, que era saxofonista dos Fivers? Sim. O Manolo, que faleceu recentemente, ele era diretor artístico da RCA Vida. Só que o Manolo estava de férias e pegou e colocou o Miguel lá. Conheceu o Miguel. O Miguel foi o que quis aquele projeto com o Rodrigo, e o Rodrigo não quis. É outra história. Aliás, depois tem uma coisa para me falar do Rodrigo. Aí é o seguinte, o que aconteceu? O Gonzaga, aquele matuto, aquela pessoa simples, né? Porque não perdeu a simplicidade da roça, do mato, né? Ele ligou para lá para falar com não sei quem e não atenderam. Não atenderam ele. Mas eu quero falar com o Miguel, o diretor. O Miguel não pode atender o senhor agora? Desculpa, tá? Não sei lá. Nossa, o homem ficou magoado. Por isso ele quis sair da RCA. E eu contratei ele de graça. A única exigência dele foi que ele tinha uma Lumina, lembra aquele carro Lumina? Aquela van Lumina, lembra, Hilton? Ele tinha uma Lumina velha, sabe, todo caindo dos pedaços. Ele falou, eu queria uma Lumina nova, ou então uma van nova, que eu dou essa aí para vocês, fica com ela e me dá uma nova. Essa foi a exigência. E a outra? A outra que aí o Enoque trabalhou assim, foi meio pesado, mas eu fiz. Eu quero que grave a Missa do Vaqueiro. A gente sabe, isso não é um disco para vender, é um disco folclórico, é um disco para... O que é a Missa do Vaqueiro? É uma missa que é realizada todo ano numa cidade chamada Serrita, que fica a 30 quilômetros do Exu, e ela é feita pelos próprios vaqueiros. A Igreja Católica condenou essa música, não aceitou, porque os vaqueiros ficam nos cavalos, e o padre fica ali no meio do mato, no altar, e os vaqueiros se confessam ali de cima do cavalo, e aquela coisa, foi uma coisa estranha. E ele fez isso em homenagem a um primo dele que foi morto, assassinado, por isso que chama Missa do Vaqueiro. O vaqueiro dele chama João Câncio, e ele faleceu assassinado lá, e a família do Gonzaga quis fazer essa missa, e fez, e continua até hoje. E aí ele falou, quero gravar isso aí, e eu fui lá gravar. Quem foi comigo também? Chuta. Milton Louco. O técnico. Claro, porque, gravar com a Kai no meio do mato, uma ventania danada, e ele gravando lá. Deve ter reclamado pra caramba, né? Reclamado, né? No fim era gente boa, né? Enfim, aí gravamos. Claro que não era para vender, mas o disco que ele fez, que não foi eu que produzi, foi o Talmo, lá no Rio de Janeiro. Até que teve uma música que se destacou, que foi uma música que chama Shot Ecológico. Não posso, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que eu pus aqui? Poluição comeu. Muito bonitinha. Tocou bastante por aí. Fala do Chico Mendes no final. Ele está falando que... Enfim. Aí teve essa contratação, que foi um orgulho para mim. Tive diversas passagens com ele aqui em São Paulo, quando ele veio ele tinha uma amante, chamada Jesuíta, olha o nome da mulher. Desuíta, coisa lá do Nordeste. E eu conheci a esposa original dele, a dona Helena. Mas ela é uma pessoa muito gente fina, sei lá. E, aliás, teve um episódio engraçado. Você já viu um velório com duas esposas chorando? Meu Deus. Isso não é velório, é confusão. Lá na Assembleia. É encrenca. Isso aí é encrenca, né? Lá na Assembleia, ele foi velado na Assembleia Legislativa de Recife, né? Aí nós fomos para lá. Muito nome. Luiz Gonzaga. Uma das grandes figuras do cancioneiro. Muito nome. Então, assim por aí fora. Vamos mudar um pouquinho. Vamos. Eu queria que o Hilton falasse, porque eu sou matraca, não, viu? Mas ele está esquecendo, talvez, um dos principais negócios que aconteceu, e esse eu acompanhei realmente, que é o caso do Zezé de Camargo e Luciano. É uma história longa, mas vou ficar meia hora falando. Se o Zezé de Camargo e Luciano souber o que o Enoque fez, pelo amor de Deus. Se eles estão no que o estourou, foi graças ao Enoque. Foi verdade, claro, tudo. Você entendeu? O Zezé de Camargo e Luciano. Foi uma coisa interessante. Então conta pra gente isso. Eu vou procurar resumir, então, porque é muito longa. Né? A Copacabana começou a perder os artistas. Porque o Adiel... o disco já começava meio complicado, né? Porque quando surgiu o CD... Todo mundo fez assim, ganhou dinheiro, eu ganhei dinheiro, ele sabe disso. E depois acabou rapidinho. O CD veio para acabar com o disco.
Ele emergiu e Submerge. É porque ele foi muito exatamente, rápido, emergiu. né? Muito rápido. Bom, aí o que acontece? O que acontece? A Copacabana tinha perdido o Chitão e o Chororó, que foi para a Poligram. E a Poligram queria entrar no mercado sertanejo, e como é multinacional, tem dinheiro, é igual esses clubes de futebol, eles contratam quem eles quiserem. Eu quero contratar o Maradona, vamos lá, grana, qual é o problema, né? Ah, fala com a Leila lá, que ela tem mais dinheiro que o Neymar. Ah, mas me ligou, viu? Pedindo emprestado, viu? Então, veja bem. E eu falei que não empresta ela, não. Veja bem, não paga, né? Então, veja bem. Tinha perdido o Chitãozinho e o Chororó, e em seguida o João Mineiro e o Marciano, que eram os dois grandes vendedores de disco da Copacabana. Entendeu? Só tinha ficado o Parada Dura. O Parada Dura foi muito fiel, o Mangaminha muito fiel. A Diel gostava muito. A gente tá aqui, não saiu. Mas os dois principais, né? Já não tinha mais Benito também, não tinha Chitãozinho e Chororó, não tinha Parada Dura, aliás, não tinha João Mineiro e Marciano, e começou a ficar. O Adiel teve um infortúnio que ele perdeu um filho com 29 anos de idade num acidente. E ele ficou desnorteado, né? Porque ele se sentiu culpado, né? É uma coisa estranha, porque o filho dele o Adiel morava aqui no Jockey Club, e do lado da casa do Adiel morava o Antônio Emílio de Moraes, do outro lado o Lopes, dessa empresa famosa Lopes Consultoria, Consultoria. Imobiliária, aquela coisa. E o Fábio era muito amigo do filho do Lopes. E eles tinham um sítio em Itu. E o filho do Lopes convidou o Fábio. Pô, Fábio, vamos passar o final de semana lá? Já tinha ido outras vezes e tal. E o Fábio não queria ir, porque tinha muita coisa na Copacabana na segunda-feira. E o Diel insistiu. Ah, não, Fábio, vai, meu filho. Pô, vai te divertir, amanhã você tá... E aí o moleque morre num acidente, o pai fica com aquele sentimento de culpa. Não tem culpa nenhuma, mas fica. Sim. Não tem culpa. E ele perdeu o chão. O Diel perdeu o chão, perdeu o norte. Não estava ligando mais para nada, e deixa para lá, e tá aquela coisa toda. Um dia, a Copacabana já estava se dissolvendo. Já tinha vendido a editora para a Peer Music, o Manuelzinho, que você lembra disso. Já tinha fechado a fábrica de vinil, que a filha dele não queria. Enfim, estava assim o O negócio. estúdio de São Bernardo também? Não, os estúdios ainda estavam naquele momento. Tá? Depois é que foi acabando. Os dois estúdios. Aí, veja bem, um dia eu chego na Copacabana e eu falei assim, o Juvenal era o nosso diretor artístico aqui, todos eles conheceram o Juvenal. Falou, pô, bicho, nós estamos ferrados, não tem artista, o que nós vamos vender? Vai ficar só no catálogo. Não tem novidade. Sabe o que o Juvenal falou para mim? Ô, bicho, esse tratamento que a gente tem normal. Ô, bicho, eu tenho um monte de tape lá, dá uma descida lá no estúdio aí, na Bento Freitas. Na Bento Freitas já era. Vê lá, de repente você descobre alguma coisa lá, também tô com o saco cheio, sei lá, tal. Aí eu marquei com o Edson que me atendeu, o Edson que a gente técnico. Aí o que aconteceu? O Edson pegou um monte de tape, aqueles 2 canais, grandão, né? Uma pilha assim. Cheguei de manhã, estava na minha mesa. Aí eu peguei, quem me ajudou a levar, não sei quem que me ajudou, não foi alguém que me ajudou de lá, levar para o estúdio, e eu comecei a ouvir. Aí eu sentei lá, tirou um horário para mim, aí comecei a ouvir. Eu vi uma dupla que eu gostei muito. Como? Não, mas uma outra também eu vi. Mas uma Antônio outra. Carlos Renato era de Minas, né? De Minas. Ia ser a dupla que ia ser trabalhada. Dupla boa, viu? Essa dupla não foi para Portugal? Então, essa dupla eu tava gravando, né? Dupla boa. Você lembra até o menino que gravou? Essa conversa nossa, ela tá legal, que ela tá informal, né? Quem estiver vendo, uma história Nem que isso. pouca gente, não é? Vai ser Sim. uma coisa bem informal. Aí, veja bem, eu vi uma dupla lá, mas tinha um cara que era um bichinho, não sei o que, Júnior, lá, não lembro. Gostei muito, pô, legal. Aí eu vi o Antônio Carlos Renato, gostei muito. Aí, de repente, o Edson coloca lá, começa a cantar a música, eu amo só o Zezé. Não tinha. Você tem irmão? Não, isso foi depois. Só o Zezé. Falei, o quê? Não quero ouvir mais nada. Aí eu fiquei doido. Subi, falei, Adiel, nós temos um negócio aqui para vender 1 milhão de cópias. Novamente. É a mania que eu tinha de falar. O que houve? Olha, fizemos uma reunião. Chama o Zezé, chamam todos os produtores, na época era o Cleito, o divulgador, né?
Lembro que o Cleito da sala do Adiel ligou para a rádio, o Paulinho da Rádio Líder, aquela rede líder que tinha de rádio em Guarulhos. Naquele dia eu estava nessa hora. Estava eu, o Enoque, o Cleito e o Adiel. Tava tudo junto. Eu tava o Gilson estava sempre comigo lá. Aí veja bem, falei, Adiel, que música. Nossa Senhora, não tem, né? Essa música. Bom, aí falamos pro Juvenal, o Juvenal chamou o Zezé e falou assim: o bicho, faz uma dupla. Ele falou: como é que eu vou fazer uma dupla aqui? Eu só se eu chamar meu irmão, mas o meu irmão era não canta. né? O meu irmão não canta, mas eu faço ele cantar. O Luciano é fraco. Depois não, depois vai calejando você como músico e você sabe que é possível. Ele isso. já até gravou sozinho, já. Sim, não, ele tá bem agora. Mas a segunda voz da música é o amor, é o Zezé, não é o Luciano. É ele que fez, entendeu? Porque o Juvenal falou assim, o negócio agora é dupla. Nada você vai gravar sozinho, né? Então tem que ser uma dupla. Aí ele falou, então o que eu vou fazer? Ficou aquela coisa toda. Aí nós tínhamos na época, Copacabana estava sendo distribuída pela Sony Music, lá no Rio de Janeiro. E eu particularmente, o Adiel, nós éramos muito amigos do diretor financeiro, chamado Raul Vasquez. Hoje ele mora em Boca Raton, nos Estados Unidos. E aí, a nossa amizade era com ele. O Adiel falou, não, vamos falar com o Raul. Quem sabe, né? A gente faz alguma coisa na Sony com essa música. Mas nós não queríamos no artístico, porque o artístico era o Roberto Augusto e até o El Silmeira. Porque, primeiro, o carioca acha que paulista é caipira. Começa por aí. Negócio de música caipira, não queria saber. O Roberto Augusto era enjoado para burro. Você conheceu? Sim. Aí, o que aconteceu? Vamos falar com o Raul. Entramos na sala do Raul. E eu tinha mania de brincar. Quando eu entrava, você chegou aí na Sony, lá em Acari, no Rio? Não. É uma puta. Bom, Sony é multinacional, né? Puta do escritório, tem 200 pessoas. Aí eu brincava com o Raul, falava, olha, Raul, vou te falar bem sério. Raul, vou falar uma coisa para você. Você precisa de mais um Roberto Carlos aqui, porque só um Roberto não vai sustentar esse povo todo. Não. Ele dava risada, né? Eu falei, então, mas nós temos aqui o Roberto Carlos, que é a música do... Aí começamos, a Adiel falou, ouve, mas Adiel, ele chamava Adiel, eu sou financeiro, é o Roberto Augusto é que tem que ver. Não, o Roberto Augusto eu não quero falar. Eu falava, Adiel, vamos sair fora desse cara. Esse cara não vai atender você, vai ficar com ciúme. Ele já não queria que a Copacabana fosse distribuída. Tá? Aí o Raul ouviu a música e gostou, falou, nossa, que música linda, é verdade, só o Zezé, não tinha dupla ainda, mas o Zezé que era, que era, né, a música é bonita, né, gente? Sim, a música é bonita, e o Raul se emocionou com a música, mas o que eu vou fazer? Eu sou financeiro, eu sou diretor financeiro da empresa, mas vamos fazer um negócio? Semana que vem eu vou a São Paulo, vou ver se eu levo algum projeto relacionado a isso, e aí a gente conversa. E foi dito e feito. Passou uma semana, o Raul ligou, Adiel, nos encontramos no Cisa Park, que não existe mais hoje, é a faculdade da Leila lá, né? Lembra do Cisa Park ali na Augusta? A gente ia muito lá. E o Raul gostava muito de caipirinha. Eu falei, Adiel, vamos chegar mais cedo, eu quero vou deixar duas caipirinhas prontinhas para quando ele sentar e a caipirinha. Ele adorava a caipirinha. Ele veio, falou assim, olha, eu acho que dá pra gente fazer um negócio, se você aceitar. Vocês lançam, Copacabana lança o disco e a cobertura, e a Sony financia toda a divulgação. Não é a Sony que vai divulgar, é vocês que vão divulgar, mas a Sony financia. E aí, no final de tudo, do resultado positivo, 50% da Sony e 50% da Copacabana. Mas quem não vai aceitar o negócio? Lógico. Multinacional, né? Matou, aceitou. Aí foi que eu chamei depois o Zezé, lembro como se fosse hoje, reuni todo mundo da Copacabana, o Jorge Gambia falou, não, que você tá meio xarope, você chamar todo mundo por causa de uma música, eu falei, mas é uma música que vai vender muito, e vendeu demais. Aí, eu chamei o Zezé, falei, Zezé, nós vamos lançar a tua música em cassete, ainda tinha cassete, compacto simples e LP, ele bateu o pé, mas é verdade, e vamos lançar, o seu disco vai ser, você não é artista da Sony, você é da Copacabana, mas você vai ser bancado, a divulgação toda vai ser bancada pela Sony. Foi quando, naquele dia que o Cleito pegou o telefone, ligou para o Paulinho era diretor artístico de uma rede de rádio chamada Líder,
Líder É a FM. rede Fortíssima. satélite. E acertou R$ 4.000 naquela época, não lembro. 4.000 para você tocar não sei quantas vezes por dia e já ficou ali, já dali já começou o negócio. E foi isso que aconteceu. Só que aí depois a Copacabana perdeu o Zezé, por burrice. E desculpa aqui, não quero falar mal, mas não foi uma ética legal por parte do Zezé. É que o artista ele tem que procurar o melhor para ele, não tenha dúvida. Ele sabe que uma hora ele pode faltar tudo, então eu não condeno eles. O Adiel tinha feito um contrato, isso aconteceu depois num outro caso. O Adiel tinha feito um contrato com o Zezé de um disco e um ano. Passou o disco, passou o ano, acabou. O cara tá livre. Tá livre. E nesse intervalo todo, a Sony comprou direitinho o compromisso com a Adiel, ganhou dinheiro pra caramba, muito dinheiro. Já teve aquele episódio no final. Bom, mas isso é outra coisa. Aí deu tudo certo. Só que a Sony ofereceu para o Zezé o que a Copacabana nunca poderia oferecer. Para começar, o Zezé pediu, acho que brincando, eles deram uma Mercedes para o Zezé, mais R$ 500.000 para a dupla. Na época, Na gente. época era muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque ele sabia da venda do Hoje, disco, né, o disco estourou. Ainda é. Sabia quanto ia vender. Só que pera um pouquinho, isso daí para contratar. E isso aí tinha um advance também, lembra? Não, isso já era o advance. Não, isso já era o advance. Já era o advance. Isso é descontado depois, não é de graça, não. Mas, pô, o cara te deu uma Mercedes, te deu uma R$ 500.000, você quer o quê? Pô, nem por isso, mas por isso também não acontece, não disse nada. É lógico, entendeu? E aí o Zezé foi contratado pela Sony. O Adiel ficou bravo, ficou puto da vida, começou a xingar um rapaz de mau caráter, não sei o quê, mas não era verdade. Ele tinha que fazer, ele já vinha lutando há muito tempo, né, Giba? Já vinha de muito, já teve Zezé e Zazar, bom compositor tal. Então merecia e merece o sucesso que teve. Isso é uma passagem muito, muito interessante que aconteceu com a gente. Mas falando nesse negócio do artista, Copacabana teve um artista que estourou nesse país inteiro. Fica comigo, meu mel. O Marcos Moura explodiu na época. Cada esquina que você ia, você ouvia. É verdade, tocou no Brasil Aí inteiro. aconteceu. Foi mais ou menos a mesma história. O cara chegou, Fez um contrato curto. fez um contrato com ele, ele pegou e saiu. E foi para onde? Pelo Poligram. Aconteceu E lá, acabou. Tivemos um outro episódio, eu vou contar também rapidinho, senão eu vou tomar todo o tempo. Tinha um artista, eu particularmente, Enoque, era muito bem relacionado nos magazines no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, embora não fosse a maior praça de venda de discos, mas os magazines eram concentrados lá. Entendeu? Pernambucana, Americana, que mais? Mesma, que era a Raquel, que era compradora, a Fran, que era da Americana, o outro que eu não lembro agora, enfim. Paulo Daim era da Americana depois do Afrano. Mas e o Fernando, que era da Casa Senda. A Casa Senda era uma rede de mercado que tinha no Rio de Janeiro. Tinha 50 lojas dentro do Rio de Janeiro. Era muito forte, fortíssimo. Tem um shopping lá em São João do Meriti que é dele, da Casa Senda. Foi vendida hoje para o Grupo Pão de Açúcar. Hoje não, muitos anos atrás. E aí, esse cara, ele ficou famoso porque ninguém conhecia ele e ele alugou o Canecão para fazer um show. O Canecão só vai artista top, Roberto Carlos, só, sabe? E ele ficou famoso por isso. Ele colocou um patrocinador, cheiro de outdoor, ele Santos daqui, ele Santos. Foi uma coisa, ficou famoso. E aí, os lojistas gostavam dele e fizeram um pedido para gravar. Para Copacabana gravar o Lojão. E deram para mim o Enoque. Fala com a Adiel gravar o Lima Santos. Eu falei, mas o Lima Santos vai vender isso para quem? Não, vai vender para nós. Aí eu marquei uma reunião no Café Nice. Alguém conheceu o Café Nice aqui? Você conheceu? Não. O Café Nice foi muito famoso no Rio de Janeiro. Foi famoso. Tem até música que exalta o Café Nice. E aí eu marquei lá uma reunião com os principais lojistas. Casa Senda, Fernando, a Fran, a Lojas Americana, que era a maior compradora de disco do Brasil.
o Fernando da Casa Sendas e, na época, o Paulo da Inda Mesbla, eram os principais. E nessa festa, nessa reunião, cada um fez um pedido. E eu falei, se a gente conseguir 50 mil discos, a gente grava. E não tem problema nenhum. Porque é um disco caro para gravar, um negócio bem feito, tá? Um LP. Tá? Nossa Senhora, foi quase 100 mil discos. Aí não tinha por que não gravar. Porque eles faziam um pedido para mim. Então, lojas americanas, 20 mil. Casa Sendas, 10 mil. Mesbla, e assim por diante. Chegou nesse número que eu estou falando exatamente. Aí não teve jeito. Aí o Adiel gravou, foi gravar lá no Rio de Janeiro. Quem produziu, não sei quem foi. Tá. Aí, o que aconteceu? Mesmo erro. O cara estourou só no Rio de Janeiro. Em São Paulo ninguém conhecia. Depois é que ele ficou conhecido. Só no Rio. Aí, quem quis contratar ele é a EMAI, que na época era o Deon, depois que virou EMAI. Por quê? Porque o Adiel tinha feito o contrato de 1 ano e um disco. Só que a EMAI gravou ele sem a Copacabana saber. E aí, numa reunião, eu, o Adiel e o Elimato, eu fiquei bravo. O Adiel falou, eu vi que você queria dar umas porradas no cara, mas você não pode fazer isso. Eu falei, não, Adiel, a gente fica nervoso, porque ele foi bem descarado. Ele falou, a Copacabana foi bem para mim, serviu de escada para mim para uma multinacional. Desse jeito, com essas palavras. E aí, o Adiel conseguiu, eu tive com o Adiel com o presidente não é sindicato, da Associação dos Produtores de Disco do Brasil, que era o Manolo. E a Adiel foi lá pedir para ele o seguinte, olha, Manolo, aconteceu isso, eu gostaria que você intercedesse e que não deixasse a Odeon lançar o disco dele antes de vencer o contrato. O disco já estava pronto e tudo. Eles obedeceram, lançaram depois, ele foi sucesso, virou sucesso no Brasil inteiro, porque ele tem valor. E aí aconteceu da gente perder mais uma vez por falta. Na sua visão, por que acontecia isso? Por que eles faziam esse contrato tão porque pequeno? Você não acreditava no artista. Então, você não sabe, se você tiver certeza que faria maior. Você faz o contrato. Mas todo disco é um risco. E olha, você lança 20. Mas era um contrato e bem trabalhado, né, Hilton? Não, às vezes você lança 20 discos para acertar um. Então o custo é muito alto e você não sabe aquele que pode acontecer. Você imaginou que um dia Julieta ia vender 1 milhão de cópias? Não, é verdade. Aí você pega cada artista. Ele imaginou. Eu imaginei, a gente mas não imaginar. Sim. Assim, olha, na verdade, você pega alguns casos de cara que canta muito, porque às vezes o cara, não, eu canto. Não é cantar bem, é acertar uma música. Porque cantar bem é o que mais tem gente cantando. O artista tem um dito na meio artístico que diz assim, com exceção do Roberto, porque o Roberto não tem um sucesso, o Roberto tem 500 sucessos diferentes. Mas o artista é uma música. Então, quando ele estoura uma música, ele fica vivendo daquilo. O próprio exemplo do Sandro, ele vive de Julieta até hoje. Tem alguns artistas que realmente vivem, por exemplo, o Algo Seja tinha vários. Tem alguns artistas, Rita Lee, o Nelson Gonçalves, tem alguns artistas que tiveram vários sucessos. Agora, Enoque, depois de tudo isso, eu até vivi isso aí, eu vi como é que acabou, bem dizer, a Copacabana, o seu Adiel faleceu, o estúdio foi vendido lá, eu acompanhei todo esse processo. Quando o Adiel faleceu, já tinha acabado. Aquela estrutura estava acabando também, né? Sim, ou não? Aquela estrutura, aquela maneira de trabalhar como gravadora já estava acabando. Então, a minha intenção é perguntar a vocês o novo ressurgimento da nova Copacabana. Como é que surgiu isso aí? Qual foi a ideia? De colocar no disco Nova Copacabana? De fazer agora a Copacabana digital, entendeu? Porque teve um intervalo entre isso aí, teve um tempo... Eu quero deixar bem claro... Qual foi esse intervalo? Foi grande? Foi. Eu sempre digo o seguinte, é importante isso aí pra gente não... Que nem para mim, juiz, eu já sei o que você vai falar, que olha, que a turma acha que nós somos a antiga Copacabana. Nós não somos, nós somos Copacabana Digital Music. E da seguinte maneira, trabalhando com streaming, que hoje não se produz mais CD, DVD, isso acabou. Disso não se faz. É aquele processo de negócio. Então, nós temos uma empresa que coloca as músicas no streaming, fazemos
tentamos fazer o artista utilizar principalmente a rede social dele e nós damos alguma assessoria, mas hoje o artista não pode mais depender de gravador. Qual que é? Conta pra gente, qual que é a diferença? Eu tenho certeza que tem muita gente mais jovem que está assistindo a gente aqui e não sabe essa diferença. E nem sabe como... Você falou um negócio legal, tem um monte de pessoas que poderá trazer um material deles para nós. Sim. É lógico, nem tudo. E existe custo para poder fazer. Você tem que chegar e colocar, não é de graça, porque nós temos um contrato com a empresa mundial que é a CDB. Sim. Então é um negócio muito sério, todo o relatório de tudo que se faz é muito bem controlado, tudo tem jurisdição menor. E é assim. É fácil estourar um disco, se fosse fácil, você não tinha mais. Sim. É difícil. Eu quero responder a pergunta do Giba e dela. E Copacabana. Deixar bem claro que a Copacabana não tem nada a ver com a Copacabana anterior. Essa Copacabana é apenas digital. E por que você fala, mas por que você usa o nome de Copacabana? Porque esse nome estava livre. Porque a Copacabana, a razão social era outra, era Som, Indústria e Comércio S.A. Copacabana era nome fantasia. Por algum motivo, nós pesquisamos esse nome, podia usar. E você tem uma história. E você tem uma história na Copacabana. É isso que eu ia falar. Eu tenho um histórico na Copacabana. E esse nome nós conseguimos um registro no NPI, através do filho do Hilton, que é advogado, ele cuidou disso e fez, e registrou. Eles, inclusive, tentaram tirar, entraram com um pedido aí, mas eles têm que ir. Até agora não conseguiu e não vão conseguir. Por quê? Porque eles não têm que ver a gente, eles têm que ver no NPI. Quem deu o registro foi o NPI. Então, se o NPI falar que deu errado por algum motivo, aí tudo bem, mas senão eles têm que se ver com ele lá. Então continua a Copacabana. Então, o fato de ser Copacabana é devido ao meu envolvimento na Copacabana, a minha ligação. Então eu sei toda a história da Copacabana. Então eu achei que me senti muito legal para falar da Copacabana. Então, essa questão de por que a Copacabana é isso que eu tenho a dizer. Sim. E aí você perguntou outra coisa. Então, agora a gente está querendo saber os projetos, como é que tá. Vocês estão pensando em termos de... Olha, é o seguinte. De música, entendeu? Em termos de direitos, como é que são distribuídos esses direitos, como é que é feito. Olha, nós começamos tarde. Quando eu tive a ideia junto com o Hilton de abrir uma empresa de streaming, já todo mundo tinha feito e os artistas todos principais já estavam com alguém. Então nós ficamos ali, ó. Quem aparecer com a gente, que não está com ninguém, vem com a gente, tal, aquela coisa toda. Nós não temos um cast alto, bom, grande. Bom que nós temos é bom, mas digo, não é um cast grande, e não é um cast bom que eu digo no sentido de não ser artista famoso. Sim. Né? Porque quando você fala com alguém, eu estou lá com fulano e tal, eu estou lá com uma atração, começou bem antes da gente, eu estou lá com o Marcelo Duran, começou bem antes da gente, os pequenos, né? Ou então eu estou na Sony, eu estou na EMI, eu estou nessas empresas grandes. Na Som Livre, que foi vendida há pouco tempo. Então, a gente ficou aí. Você amanhã fala para mim assim, olha, eu sou compositora, eu canto, e eu tenho umas músicas muito legais. Eu gostaria de colocar essas músicas nas plataformas digitais. Tudo bem, podemos colocar. Agora, sabe o que vai acontecer? Nada se você não divulgar, se a gente não divulgar. Hoje o mercado é assim. É assim. Né? O mercado está assim hoje. Perfeito. Né? Agora, por um lado, Enoque, eu tenho a impressão de que eu fiz gravação há muitos anos atrás e era diferente, não era como é hoje. Eu tenho a impressão que as pessoas têm mais liberdade para fazer aquilo que elas quiserem fazer com a música delas e com a carreira delas.
Eu não tinha essa liberdade lá em Ninguém 2009, tinha. 2008, que é uma coisa recente, mas a Ninguém gente não tinha essa liberdade, a gente dependia muito. Da gravadora. Eu não sei nem se eu vou falar alguma coisa muito, muito ruim aqui, mas Não, pode falar. a impressão que eu tinha quando eu comecei a cantar lá atrás, há muitos anos, é que a gente não tinha uma certa liberdade para mostrar, a gente não conseguia chegar. Não conseguia. Eu chegar. conseguia chegar em algumas E hoje você rádios faz ali, isso mas tranquilamente. hoje você faz isso tranquilamente. Hoje, se eu quiser, eu coloco numa rede social uma música nova, uma música gravada, Pronto. que Perfeito. inclusive o Giba pega bastante no meu pé, Ah, para que eu faça isso e eu não faço. é, Mas Você hoje a falou gente certo. tem mais liberdade para não isso, sei. né? Agora tem uma coisa, viu? Uma coisa importantíssima. Apesar de toda essa dificuldade, você chegar num produtor, mostrar o seu produto, o cara gostar do seu produto. Eu fui um cara, eu nunca assediei mulher nenhuma para gravar, eu nunca peguei dinheiro de artista que me oferecia para mim gravar na Copacabana. O Giba sabe que é fácil isso daí, entendeu? Lembro que eu tive um cara no Paraná chamado Manuelito, conheceu, canta bem pra caramba, muito legal, muito legal. E eu gravei ele, não deu nada. Mas ele não queria, ele queria me dar grana para me contratar ele. Ele dizia, "Ó, isso aí, se eu fizesse, eu ia passar com. O mercado ia saber, eu ia me ferrar depois." Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: apesar de toda essa dificuldade, a gravadora, se eu estou na produção e você eu não quero nem saber se você é bonito, se você é feio, o que você é, não importa. Se você me mostra uma música que eu entendo no meu conhecimento, na minha visão, que essa música pode estourar, com trabalho, tudo tem que ter trabalho, claro. Eu te contrato. Em 30 dias você é sucesso no Brasil inteiro. Porque a gravadora tinha esse poder. Hoje você não tem isso. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a gravadora ela tinha uma estrutura assim. Nós tínhamos divulgador e vendedor em todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre. E em toda grande cidade. E todas as grandes emissoras de rádio recebiam um suplemento gratuito de tudo que nós lançávamos. E dentro desse suplemento vinha a recomendação da gravadora. Olha, nosso interesse é trabalhar essa faixa. E eles obedeciam. Ganhava disco de graça, ganhava jabá quando os divulgadores diziam, pô, dá uma força aí, dá um gás nessa música aí, eu te dou isso aqui e tal. E eles obedeciam. Então, eles Entrava os empresários também, né? Isso. Com a parte financeira. Tocava. Não, o empresário não fazia nada. O empresário era shopping. É só Ele era dinheiro do artista. A gravadora detestava a empresa, porque não podia ver nenhum empresário na minha frente. Eu tinha outra impressão, eu achava que o empresário é que estava investindo Não é nada, é a gravadora. dinheiro A gravadora que bancava tudo. Por isso, empresário eu falei para você que cobriu isso, é a gravadora. E ela vivia de quê? De vender disco. Ela vivia de quê? De vender show. Então eu ficava lá só esperando a comercial tirar show. Então, Sim. eu faria você sucesso em 30 dias. Se depois continuasse, vai continuar em outra coisa, dependendo do seu trabalho. Sim. Você já viu alguns artistas que só fez um sucesso? Tem vários, né? Vários, né? Tem vários. Você sabe por quê? Não é pela gravadora, não é por nada, é por ele mesmo. É porque quando ele fez um sucesso, o artista tem muito isso. Muito, muito. É difícil lidar com o artista. Quando ele fez um sucesso, no início, ele fazia tudo para você fazer, gravar, para você divulgar. Ele era bonzinho, ele era prestativo, ele era só meu amigo, não sei o quê. Eu não vou falar o que a gente imagina, mas fazia tudo para ser sucesso. Só que depois que ele fizesse sucesso, ele não conhecia mais você. Ele era o produtor, ele era o compositor, ele era o divulgador. O sucesso sou eu, não é você. E o artista, ele é dependente de muita gente. Numa gravadora, ele depende do divulgador. Ele não faz nada sozinho. Ele depende de tudo. Ele tem que elogiar o músico que fez o arranjo, o maestro, que a música dele era um lixo. Mas o maestro chegou e falou, não, peraí, pô, vamos aproveitar isso aqui. Pô, o maestro ele tem esse poder de deixar uma música bonita, mais bonita ainda. Né, Giba? Sim. O Giba, como maestro, ele sabe disso. Mas o artista chega uma hora que ele não reconhece nada. Nada disso. Tudo era ele. Ele era isso, ele era aquilo. Por isso que ele só fez aquele sucesso. Depois ele foi jogado para escanteio na própria gravadora. Entendeu? Por isso que ele só fez aquele sucesso. Então ele faria outro. Então tem muito isso. Entendeu? E aí vai. Aí vai por aí fora. Agora, hoje,
você falou uma coisa certa, essa liberdade, cara, mas é difícil você fazer sucesso nas redes sociais, é muito difícil. A turma fala que a rede hoje é democrático, é tudo mentira, que para você aparecer ficou pior. E lá tem 1 bilhão de pessoas para poder chegar e tentar sucesso. É verdade. A gravadora não ia pegar um artista, vai um artista. Trabalhava. Agora, hoje você põe, aí você tenta fazer um impulsionamento, fazer qualquer coisa, mas assim que você está fazendo, tem mais 200, 300, Olha, tem mais de milhares de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo. toda gravadora, ela tem uma quantidade de lançamentos mensais. Então, por exemplo, Copacabana lançava uma média de entre 15 e 20 artistas novos todo mês. Discos novos, né? Pode ser do mesmo artista repetindo, pode ser. Quando saía esse lançamento, tinha uma reunião dos vendedores, uma reunião dos divulgadores e uma reunião entre vendedor e divulgador. Olha que legal, era um cheque. Fazia reunião só com o vendedor para ver a opinião. Olha, a gente ficava o dia inteiro ouvindo, era um saco. Eu tinha que ouvir aqueles 20 discos todinho, das 12 faixas, ou 2 faixas, que foi tudo. Aí depois cada um dava a sua opinião. Olha, eu acho que esse aqui, vamos trabalhar essa música desse artista. Olha, esse aqui eu não gostei, então. Depois fazia a mesma coisa com os divulgadores. Depois juntava os divulgadores e os vendedores, tudo junto. Aí era aquele confronto, dali saiu o que ia ser trabalhado. Entendeu? Não ia trabalhar a música que o artista queria, trabalhar a música que a gravadora queria. Porque ela tinha visão, ela que estava investindo, ela tinha que, né, falar, pô, ela tinha uma cultura maior do que o artista, porque o artista, ele tem uma tendência de tudo que ele faz é bom, né? Tudo que ele faz é bom. Não faz nada. Olha, isso aqui vai estourar, isso aqui. E a gente já vê diferente, né? E aí, quando essa música saía para as rádios, já saía filtrada, entendeu? Então o cara já sabia que ele ia ser sucesso, porque a gravadora ia trabalhar aquilo lá. Depois, a questão de vender já é diferente. Às vezes você toca, mas não vende. Eu não vou citar o nome para não ficar chato, mas eu conheço tantos artistas que tocavam e não vendia nada. Inclusive amigos meus, por isso que eu não quero falar. Sim. Entendeu? E eu tenho aquela cultura de loja que eu te falei, que ela me deu, eu aprendi muito. Era o termômetro. A loja era o termômetro para você saber o que ia acontecer. Você está lidando com o público, porque na hora de comprar o disco, ninguém está pondo o revólver na sua cabeça, ninguém está falando para você, compra. Você vai lá espontaneamente, põe a mão no bolso e compra. O Sebastião, uma época, ele fez uma coisa que eu achei muito legal, depois ele continuou muito. A Grande Parada? Sebastião Ferreira da Silva. Ele fez o seguinte, ele punha um cara na porta das principais lojas aqui do centro, a minha loja era do centro. O cara ficava lá, uma plancheta, e quando o cliente saía, ele falava assim, ô moço, pode dar uma licença para mim? O senhor comprou um disco? Eu comprei. Que disco o senhor comprou? Comprei de fulano de tal. Ele anotava. É legal pra caramba, porque é real isso, é verdade. Não tem mentira. Aí no final ele somava, olha, tantos caras compraram esse disco nessa loja, aí o outro, ele fazia em várias lojas. Olha que termômetro legal, que verdade que é isso daí. Aí ele fazia a Grande Parada. Lembra? Pôster, né? Isso. Grande Parada. Então essas coisas tudo deu uma visão boa pra gente saber o que vende, o que não vende, Enfim, nós tivemos um cara, ele faleceu. Ele, talvez você é muito nova, você não vai saber, o Hilton pode saber, o Giba também, não estou chamando você de velho não, mas... Muito nova. Eu sou jovem. Muito nova, adorei. Gostou, né? Aí é o seguinte, ele fez uma música que foi muito sucesso no Rio de Janeiro. Eu tinha uma loja na época, em 1969, na Grandes Galeria, que hoje é a Galeria do Rock. Eu tinha uma loja de disco lá. E ele veio do Rio de Janeiro para ficar na minha loja, porque eu era muito conhecido do dono da gravadora lá, que era o Oswaldo Cadacho, faleceu. Gravadora Equipe. A Adriana, você conheceu a Adriana, cantora? Sim. Ela gravava na Equipe. Aí o que acontece? Ele chamava Oswaldo Nunes. Segura esse samba, Goiê. Cantor. Né? Segura esse samba. Legal, Lembra desse? Tão pra caramba. Exato. Aí, fez sucesso. é verdade. A música tocou, não vendia. Depois a gravadora, a própria equipe, passou para trabalhar o outro lado, que era compacto, lado A, lado B. Ou duplo, às vezes. Não, era simples, era compacto, simples, era o lado B, que era uma música chamada, oh meu Deus, eu lembro, uma música lenta.
bonita. O cara estourou de venda. O pessoal ia na loja, tem aquela música. Ah, mas tinha gente que falava assim, ah, mas não é essa música que eu conheço, mas não é essa que eu quero uma... Aí era o outro lado do disco. Era o outro lado. Olha que coisa legal. O lado B. É o lado B. E o lado B, que é a última música que ninguém acreditava, Às vezes tem muito isso. é o que eu estourava. Tinha muito isso. Então, assim, então a gravadora, ela tinha uma... Porque, veja bem, o único meio da gravadora oferir lucro era vender o disco. Então ela tinha que trabalhar com o artista para vender disco. Agora, hoje não, o artista está... Olha, a Lady Zu fez muito sucesso na Poligram uma época. Lembra da Lady Zu? Gravei também. Exatamente. Só que, era o quê? Gravei a Lady. Ah, você gravou. Então, só que depois, ela dava uma de independente, falou o seguinte, eu não quero saber de gravadora, eu vou fazer o meu trabalho do meu jeito, eu não quero que ninguém me ensine o que eu vou fazer. Pegou, saiu da Poligram, nunca mais apareceu e nunca mais vai aparecer. Porque a gravadora tinha o poder de fazer você fazer sucesso. Ela só era querer. Entendeu? E é uma coisa que é legal isso daí. Agora, os tempos são outros. Sim. Agora os tempos são outros. Hoje você, como distribuidora, você é uma distribuidora. O rapaz que está lá gravando um CD, fazendo uma produção do trabalho dele, ele procura a Copacabana para distribuir isso Nas redes sociais. Nas plataformas digitais. Nas plataformas digitais. Na rede social, ele mesmo vai. Ele mesmo vai. E a gente, às vezes, por exemplo, num produto que a gente vai aceitar, a gente também impulsiona, mas... Então, é isso que eu ia perguntar para vocês também. Existe ainda, então, aquele produto que você acredita? Que você Sim, olha e fala, olha, claro. eu posso acreditar nisso, independente do que ele está fazendo na rede social. Por que eu te pergunto isso? Porque rede social hoje, ele não é só ouvir no rádio, né? Antigamente a gente ouvia uma música no rádio e falava, nossa, eu gostei desse rapaz aqui. Ele não tá vendo o rapaz, ele tava só ouvindo a voz e vendo que o cara tinha talento, cantava bem, que a música era boa, né? Hoje não, hoje tem a cara do cara que tá dando a cara ali, a tapa pra bater, e muitas vezes o cara nem canta tão bem assim, mas é extremamente social e muito simpático, e o povo acaba gostando muito daquela pessoa. E acaba dando muito crédito para aquela pessoa e acaba hoje, virando um artista ali, que muitos artistas surgiram através da rede social hoje. Verdade, verdade. E aí a gente vive, por exemplo, nós temos alguns casos do artista estar ganhando um dinheirinho bom com a gente nas visualizações. Sim. Nós temos o Patrick de Mônaco, quase que toda semana tem um dinheiro para ele, porque as músicas dele são visualizadas. E assim nós temos outros também, né? Teve o caso daquela dupla que até eu estranhei quando eu abri lá, eu falei, nossa, que grana que tem para esses caras aqui, meu. O cara nem acreditou. O pessoal lá do Paraná. E assim vai. Agora, se não tem visualização, porque nós fazemos um contrato com o artista, Sim. onde nós temos 30% do que for arrecadado. Aí entrou para você R$1.000, nós temos 300, você tem 700. Isso a gente paga religiosamente, até porque se você se meter a bobo de querer passar a perna em alguém, trabalhar de uma forma desonesta, o cara pode pedir uma relação do que ele... Hoje é muito fácil ter essa relação, né? Não tem como, sai tudo. Sai todo. Né? Aonde você tocar, em qualquer lugar do mundo, a nossa plataforma fala, até o perfil das pessoas que estão para ouvir, eles colocam. É verdade. Agora você vê, a música, ela é engraçada, né? A música tem muita gente que estuda por que você gosta de música, né? Porque tem música que você sente sem querer arrepiar o corpo. Porque a música ela exerce uma função que você imagina uma coisa que nunca houve e nunca haverá. Mas você sente lá dentro ouvindo aquela música. Sabe, você imagina, nossa, eu estou subindo ao céu com os anjos. Você nunca vai subir com os anjos, né? Mas é uma sensação. Mas é muito legal. Isso é um abstrato que te faz bem. É verdade, isso é uma coisa muito legal. Porque a música é ilusão, você sabe. É uma ilusão que a gente vive um momento que nunca existiu e nunca vai existir. Mas você está dentro dele. Um filme sem uma é muito música. legal. Não tem como. Tem que ter um efeito ali, é terrível. Mas junta as duas coisas também, né?
A música tem esse poder, mas a voz também. Eu falo isso porque eu tenho muito deixa eu te falar. essa reação. Tem Dependendo da pessoa que eu tô ouvindo, parece que pode cantar a mesma música. aí Você tá cantando uma música, o Enoque vai lá cantar a mesma música. não dá. É algo muito Verdade. diferente. Se eu ouço o Enoque, por exemplo, já sinto aquele... É algo... A voz da pessoa também faz isso. Claro, Faz muito isso. Tem umas curiosidades que aparecem. Ontem eu estava vendo, a gente entra na. Aí está lá o Calbi Peixoto. E o pessoal, pô, eu encontrei com fulano de tal, ele novinho, negociava. Pô, eu encontrei com fulano de tal, ele estava chateado, porque ele pegou uma música e levou lá para o fulano pro Silvio Caldas. O cara levou a música para o Silvio Caldas, Cantor. cantor. E o Silvio Caldas disse, vou gravar essa música não sei o que lá mais, que negócio todo. Aí ele pegou, me mostrou a música. Peraí, eu vou gravar essa música. Hoje essa música é meu hino. Conceição. Ele falou assim: a música veio para mim, assim, de graça, do Calbi Peixoto. Assim, o Silvio Caldas não tem um sucesso, aquela cereza dele, mas um sucesso igual Conceição. A música Calbi. escolheu ele. Assim, ele levou a música para o Silvio Caldas e falou assim: olha, hoje o meu hino é essa música. Eu encontrei com um cara que estava chateado, eu queria que ele gravasse, gravou, e ele gravou. Que nem Julieta, o Ari gravar, no final quem gravou, o Sandro Berg. Não porque ali eu não considero uma música, é uma brincadeira que... Não, mas eu quero dizer a oportunidade. Sim, claro. Quando ela é dada a uma pessoa, às vezes não precisa ser o cara que o Tiririca mesmo, ele canta alguma coisa. Mas ele chegou no momento certo, na hora certa, que acabou de falecer uma Mamona Assassina, que estava todo. E o Arnaldo estava ali por trás. O Arnaldo por trás. Pepe, aquela duplinha lá também estava por trás. As duas irmãs, né? Pepe, né? Pepe e Neném. Então, tudo tinha a mão do Arnaldo. Porque o Arnaldo foi um cara muito... Ele levou muito artista, né, bicho? Ele era um cara que tinha uma visão muito grande. Vamos lá, resumindo então, vamos resumir aqui para o pessoal que é mais jovem aí e não conhecia as gravadoras mais antigas. Antigamente existia uma fórmula, mais ou menos. Hoje essa fórmula não existe mais. Existia uma fórmula. Não era mais ou menos, não, era a fórmula mesmo. Agora, claro que tinha os erros também. Dentro da fórmula também tinha os erros, né? Às vezes a gente errava. Sim. Mas a maioria... Não era a maioria. Assim, agora eu digo assim, você lançava 20 discos, você não estourava 20. Sim. Você estourava, você trabalhava, daquele que começasse realmente a bombar, você ia... Exato. Isso é o óbvio da vida, você sai para vender 10 produtos, aquele que vende mais que você tem. Mas aí você está falando do ápice também, né? Daquele que conseguiu chegar no topo. Mas os outros ali também conseguiram alguma coisa. Conseguia, exatamente. Não que zerasse o outro. Um tá lá em cima, o outro não. Dava menos, mas dava. A impressão que me dá é assim, sendo assim contratado mesmo por uma gravadora de nome, como era naquela época, ela não contrataria. Então, alguma coisa aquele artista fazia. É verdade. Podia não ter chegado no topo, né? O que a gente considerava muito no artista, duas coisas. Aí uma era assim, aí a pessoa não tem culpa e ao mesmo tempo ela perde por não ter aquilo lá. É o timbre de voz. O timbre de voz é muito importante. Sim. Olha, o Roberto, hoje você está acostumada, não vai ligar mais. Mas se você colocasse na época 10 artistas e uma única vez você tivesse visto o Roberto, você marcava a voz dele, que era diferente de todas as outras. É o timbre que é muito importante. Sim. O Amado Batista tem isso também. Muito gostoso de ouvir. O Roberto, a mesma coisa. Tem um artista, gostaria até que o Giba com a sensibilidade que ele tem de músico, porque o músico ele tem sensibilidade, senão ele não é músico. Aliás, o artista em si, ele é diferente das outras pessoas, senão ele não seria artista. Por isso é que tem que saber lidar com o artista, entendeu? Modéstia à parte, eu me dei bem com todos os artistas, todo mundo virou meu amigo, ninguém me encheu o saco, ninguém falou mal de mim, o Adiel era a mesma coisa, o pessoal adorava o Adiel, porque ele sabia conviver com o artista, entendeu? Eu acho que ele é diferente, por isso que ele é artista. Então, tem um artista, um cara, ele já faleceu, ele chama Luiz Cláudio, gravava na Poligram, nunca fez sucesso,
O cara tem uma voz tão gostosa, se ele cantasse a Julieta, ele ia dar sentimento para Julieta. Só para você ter uma ideia. Claro que eu estou no campo do exagero, mas faz sentido, para dar uma dimensão melhor do que eu quero dizer. Aí veja bem, tem uma música uma música do Vinícius de Moraes, que eu considero mais uma poesia do que uma música, chamada Rancho das Flores, onde ele exalta cada flor com o poder que ela tem. É muito linda a música. Se você ouvir, você vai adorar. E essa música foi gravada com Fagner. Fagner gravou bem, ele grava bem, ele é um excelente cantor. E foi gravada com tantos outros. Mas tem esse tal de Luiz Cláudio, que quando você ouve com ele, dá vontade de chorar. De tanto a música já tem uma melodia linda, e tanto sentimento. Que acrescenta uma emoção ali. Procura ouvir essa música, chama Rancho das Flores. Procura ouvir com Luiz Cláudio, você acha na internet. Senão você vai ouvir com Fagner mesmo, que também é boa. Mas o timbre desse cara é muito bom. E quando ele pega uma música bonita, pronto, aí vem o sucesso. Né? Por exemplo, o Raul, o timbre de voz do Raul é horrível, feio para burro. Mas ele era um cara polêmico e fazia coisas boas. Né? As letras dele agradavam o jovem. Ele tem música muito bonita, como, por exemplo, Maluco Beleza, uma coisa que eu acho muito legal, né, Giba? Metamorfose Ambulante, não é Metamorfose Ambulante, não. Maluco Beleza e... Metamorfose Não, também Ambulante tem, mas não é essa que eu ia falar. Rita? Não, estou falando dessa Maluco Beleza e uma outra. Rita, não? Não, mas a outra também é uma música bonita. Não é Metamorfose Ambulante. Eu quero ser. Eu prefiro ser. Eu prefiro ser essa mesmo. Então são coisas muito boas. Então é diferente, mas o timbre de voz dele não vale nada, é horrível. Entendeu? Não tem um timbre de voz bonito. É isso que eu quero dizer. O Roberto sai na frente de todos eles, porque o timbre de voz do Roberto é bonito. Gostando ou não dele, do trabalho dele. Não é? É isso aí. E vai por aí afora. Né? Que a gente agora, nessa questão do social, olha só, hoje não tem outro jeito, você tem que pegar a sua música e colocar nas plataformas, porque se amanhã alguém, por algum motivo, estiver vendo lá na internet, no YouTube, ou então você falar, o cara está lá no Japão, quer ouvir minha música? Entra aí. Aí o cara pega a tua música lá. De repente, de lá ele espalha para um, espalha para o outro. Não, né, Giba? Se não mostrar, não adianta, né? Não adianta, exatamente. Então, é o que nós temos hoje. Porque não tem mais gravadora, aquele formato de venda de disco que era o próprio CD antes, o vinil, não tem, mas não existe mais. Não se vende mais disco hoje. E, quer dizer, não tem como vender, né? Então, essa arrecadar, tentativa, o Enoque, me veio aqui agora que eu me lembrei. Teve uma tentativa aí de resgatar o vinil. Deixa eu te falar. O vinil tá, mas deixa eu te falar. tá sendo fabricado, né? Esquece. Isso aí é apaixonado. É gente que acha que... Saudosista, que acha que... Você sabe, você não tem ideia o que é fazer um disco de vinil. Muito trabalho. Você fica uma semana na galvanoplastia, na matriz, na madre, no corte. É horrível fazer aquele trabalho que você não tem ideia para fazer um disco. O CD, você vai botar aqui o CD pronto. Sabe, eu acho que contra a tecnologia, a tecnologia não vem para retroceder. Pelo contrário. E outra coisa, e para ouvir o vinil? Tá bom, eu estou aqui, nós estamos aqui. Mais, eu não tenho mais como ouvir. Não, peraí, mesmo que tivesse, olha só. Eu tenho que pegar o braço do... Colocar, não, pera, eu quero ver a outra faixa, mas pera, tem que acertar aquele negócio. Tá bom, tá. Aí daqui a pouco acaba, pera, vamos mudar, tem que levantar. Pô, pelo amor, acabou, isso aí acabou. O CD também já foi, né? Sim, mas o CD já está bem mais moderno. Aqui já foi por causa do celular, né? Por causa das plataformas. Eu, por exemplo, sou apaixonado por música. Eu tenho uma playlist no YouTube Music que tem 5.200 músicas, igual você imagina. E não está repetindo, não. É porque cada coisa que eu vou lembrando, eu vou colocando. Eu tenho música dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, 70 até 2024. Aí eu tenho no YouTube, no Spotify, eu tenho 1.200 músicas. Eu não gosto, eu pago o Spotify. Pago R$19 por mês. Vale a pena. Né? Por que eu não queria o Spotify? Eu queria o YouTube Music. Porque o YouTube Music, tudo que você procura, você acha. Eu procurava coisa e falei, isso aqui não vai ter. E tem. Tem tudo. E tem tudo. Aí agora, e o Spotify não, o Spotify é mais sofisticado. Só que agora o Spotify tem tudo também.
Eu tenho pego coisa no Spotify que você não fala, não acredito que esses caras têm. E tem, então agora eu tenho Spotify. Eu faço isso assim, mais de sentido de. Eu fico ouvindo música o dia inteiro e tudo. É um vagabundo. Só para você ter uma ideia, eu tenho música. A vida dele é ouvir música, né? Só para você ter uma ideia, eu vendi um imóvel agora recentemente, ainda não peguei o dinheiro não, porque senão ele vai querer emprestar. Aí E eu pago, hein? ele paga. Aí o seguinte, esse cara já foi muito bem indignado. Ele emprestou um dinheiro para Copacabana que você não tem ideia. $1 milhão. Você sabe quanto ele emprestou? Verdade. E através de mim, eu que pedi para ele. Eu não sei como seria hoje, eu não sei nem falar como seria, porque ele faz $1 milhão. por aí. Só que o dólar não era esse valor, né? Claro que não, né, amigo? Mas o dólar é dólar. O dólar é sempre mas- dólar, é sempre além, né? Verdade, prestou mesmo. Prestou mesmo. Quem foi? Ué, esse bicho aqui. Mas ele recebeu de volta. E ele falou para mim assim, Então tá bom. ele falou para mim, mas é para Copacabana. Eu falei, não, é para Copacabana. Rapaz, emprestou dinheiro para Copacabana, não foi pouco não. Aí o que eu queria te falar é o seguinte, que é muito, eu acho muito legal. Você tem a possibilidade, quem gosta de música, de resgatar tudo que existe no acervo. Porque é um que coloca, é o outro que coloca. Aí você fala, poxa, que maravilha, né? E aí quando você paga o YouTube, você não tem intervalo, você fica a vida inteira ouvindo, né? Ouve pelo celular, pelo computador, aonde for. Isso daí foi um avanço muito grande. Muito grande. Essa tecnologia foi uma coisa. Eu fico às vezes assim, para meu Deus. Mas a arrecadação é proporcional? Eu acho que não. Então. Né? Não, veja nunca vai bem, ser, ué. Veja Os bem. caras estão lançando disco que faz uma. A arrecadação nunca é proporcional, né? O artista dança, mas- o compositor. Não, mas você fala, olha só, você está falando de proporcional Você como está assim? falando de ganho de Direitos. autoral, de Sim, artista, direitos artísticos, não é. conexos. Você ganhava muito mais com a gravadora. Então, é isso que eu Porque é o seguinte, existem dois direitos. Quando a gente fala direito conexo, está incluído o direito autoral, o direito artístico, que é o direito de interpretação do artista, né? viu muito. O autoral é o Desconhecido. Pronto, desconhecido. o autoral é o direito de venda de discos. Quando Sim. você vende disco, Conexo é dos músicos, né? é dos músicos. Tá? Aí a editora que está a sua música editada paga para a gravadora, aliás, tira 25%, que é de praxe, e paga o resto para o artista. O artista, quem paga é a própria gravadora. É o contrato que você faz. Eu posso fazer um contrato com o Giba, se eu tivesse uma gravadora nos modos antigos. Ó, Giba, eu vou te pagar 5%, tá? Que era 5% a média. Agora, o artista famoso não vai aceitar 5%. Ele queria 8%, às vezes até 10%. E aí, a gravadora é quem pagava para ele, né? Agora, o Giba perguntou, mas é proporcional a arrecadação? Claro que não. Sabe por quê? Como é que você vai controlar hoje? Então, porque isso aí é Você não tem, gigantesco. é o mundo. O mundo te ouve. É o mundo novo. E você Olha não, só, não tem é. condição de... E antes, não tem. E antes a gravadora, por mais que... Porque eu vou falar uma coisa que é muito importante. Muito importante. Multinacional não tem falcatrua em direito autoral nem direito artístico. Ela paga o que for, o que tiver que pagar, ela paga. Se tiver R$1.000, ela te paga. Se tiver 1 milhão, ela te paga. Agora, a gravadora nacional, minha filha, não é verdade. Eu estou te falando isso porque é de acordo com a necessidade financeira da empresa. Isso não adianta, não vou citar nome, mas serve para qualquer multinacional. Estamos precisando de dinheiro. Quanto tem que pagar direito autoral esse mês? Esse mês aqui tem 500 mil, não paga só 250, tá 250 para a gente. Era assim, e hoje não é mais porque não existe, não tem mais as gravadoras. Mas, de qualquer forma, a gravadora fazia muito pelo artista. Quando você ouve falar que o artista foi roubado, é mentira. Sabe por quê? Eu te faço uma pergunta. Como é que você entra num lugar, eu estou cansado de ver isso. O próprio Zezé, quando entrou na Copacabana, ele estava com um aluguel atrasado do apartamento dele. Mas ele nunca falou isso. Eu só estou dizendo que os artistas falam isso. Como é que você entra num lugar duro, fedorento, devendo para todo mundo, sai rico, milionário e foi roubado? Você vai roubar de quem não tem, pô? Você tem que roubar. Sim. Então, isso é mania do artista.
Isso vai de Chico Buarque a Amado Batista. Eu estou falando de níveis assim, culturais bem diferentes. Né? Todos eles acham que é roubado, que foi roubado, mas não é verdade. O que acontecia mesmo nessa situação que eu falei, que a gravadora nacional, mas ela o artista ela pagava sempre certo, porque o artista ele tem 3 direitos, ele tem um direito artístico, se ele for autor da música ele tem um direito autoral e ele tem o direito de execução que é pago pela rádio, pelo ECAD, certo? Então, por exemplo, cada vez que a música... Arrecadado pelo ECAD. É pelo ECAD. Cada vez que a gravadora, que a Julieta toca, na época, eu recebia, quando eu recebia aquele dinheiro que eu falei, aquele cheque que eu comprava 2 carros à vista, no primeiro trimestre, não foi dinheiro da Copacabana, não porque eu não era um intérprete, foi direito de execução, que a rádio toca e ela paga. A rádio é obrigada a pagar para o ECAD. O ECAD tira 25% e paga para o artista. Então, não tem isso aí, não tem erro. Eles fazem isso, mesmo aqui. Agora, as gravadoras pequenas, que vivem com dificuldade, ela fazia isso. Olha, uma vez eu estive na Continental com a Diel. Continental foi uma grande gravadora. Vem de uma família tradicional, família de gente famosa. Já teve um governador que era da família, que foi o Abreu Sodré, não. Fala outro governador da época, não é Abreu Sodré. Eram 2 nomes. Tem uma rua com o nome dele, inclusive, no centro da cidade. É da família Continental. A família Baito é uma família muito tradicional no sul do país. Aqui em São Paulo nós temos o Hospital Pérola Baito, Avenida Alberto Baito, não sei o que, tá cheio de Baito aqui. Era tudo dono da Continental, entendeu? A gravadora Continental. O último que foi o Baito Neto foi o que ele faleceu, ficou tomando conta da Continental. Uma vez eu estava com a Diel, o Diel estava desanimado, queria parar com tudo, tal, e não sei o quê. E ele falou, Diel, isso é um negócio de louco, Diel. Quem ganha dinheiro aqui é os artistas, a gente não ganha nada, eu estou cheio de dívida. Nenhum artista meu tem dívida, porque eles ganham dinheiro, ganham pelo trabalho dele, não que ele é contra o trabalho. Mas como negócio, olha, eu vou contar um dado para vocês, que pouca gente sabe. Gravadora, é tão ruim ter uma gravadora, que as multinacionais elas mantinham pela divulgação, que é muito legal. Um Elvis Presley, famoso no mundo inteiro, chegar e ver que o disco dele está na RCA Victor, ele gravava na RCA Victor. Não é uma divulgação isso? Bacana? Já pensou os Beatles? Que era na EMI, que era na Odeon, que era a gravadora da rainha da Inglaterra, que a Inglaterra tinha um sistema que tudo era dela, tá? Tudo era da rainha. Aí veja bem, o que acontece? A gravadora, a General Electric, GE, multinacional, mundial, não preciso falar do tamanho dela, comprou uma gravadora chamada RCA Victor, divisão de disco, porque a divisão de disco da RCA não representava nem 5% pelo que é a RCA, que ainda existe até hoje. Japão, Victor Company, JVC, nossa, é um mundo. Eles fazem equipamento para a NASA nos Estados Unidos. Você tem ideia? Disco era uma brincadeira para ele. Mesmo assim, tinha no mundo inteiro. Comprou divisão de disco. A GE, a General Electric. Num determinado momento, numa auditoria, já tinham pago tudo, fizeram um negócio, perceberam que fizeram um negócio tão mal feito, não é tão mal feito, tão ruim para a empresa, que devolveram e perderam o que eles pagaram. Ninguém sabe disso. Você vê, porque os caras falam, isso aqui não é negócio, isso é negócio de louco. Porque o Wilton falou um negócio agora há pouco, ele não colocou bem nesse sentido, mas deu para entender. Eu vou resumir, dizendo o seguinte, o disco, você ganha em ganhou, estourou, e perdeu em 10. O fringir dos ovos, você acabou perdendo. Então é uma ilusão. O disco dava muito lucro na época do vinho. Porque era tudo muito limitado, era tudo muito pequeno, não tinha. Agora, quando passou a ter grande investimento, o artista aí começou a ferrar. Tanto que a CBS. Até na pirataria. O vinil não tinha pirataria que é verdade. A pirataria chegou com o CD, né? Com CD. Verdade. Então, veja bem. Não dá para você. A CBS é uma multinacional. Vê se ela continuou com isso. Ela não quer saber disso.
Todo mundo sai fora, fica um período, depois passa, e acabou. E hoje, com esse negócio de rede social, aí acabou mesmo. Acabou mesmo. Agora, eles estão ganhando. A gravadora agora está ganhando dinheiro. Você acredita? Ganha dinheiro. Eles nunca sonharam em ganhar tanto dinheiro. Mas não com o streaming, né? Hã? Sim, com o streaming. Põe streamer. Como? O disco streaming tá caído, tá... Não. Com o streaming. Com o Opa, streaming. tá caindo. Você acha que. Me dá uma ideia. Já Vamos foi começar. bom o Eu vou te dar um streaming. exemplo. Então, É assim, bicho. Não, não Deus teve Senhor. nada que Foi bom que tem substituiu nome. ainda, né, Hilton? Quem tem nome, quem passa sério, dá uma o ideia. stream dá. O stream só não dá dinheiro para quem não tem nome, não tem nada. Dá dinheiro para nós. Porque o volume é pequeno, de visualização, de audição é pequeno. Por isso que não dá nada. Agora, quem já tem fama, Sim, aí era a mesma coisa. Antigamente você vendia 1 milhão de cópias, você ganhava muito. Outro que vendia 100 mil, não Giba, ganhava só nada. que é o seguinte, para você vender 1 milhão de cópias, você tinha um trabalho, um investimento muito alto. Hoje, a gravadora com streaming não tem investimento nenhum, já foi feita há 20 anos atrás. Ela não tem mais nada hoje. Ela ganha dinheiro dormindo. O dinheirinho que a gente ganha aqui, que não é nada, dá para tomar um café, de vez em quando eu pago um almoço surtido no boteco, não estou fazendo nada, só pus o seu disco lá. Se eu tivesse feito isso, eu só estava ganhando você também. Só que não teve. Mas eu vou mostrar um negócio, vocês conversam aí enquanto eu acho um negócio para mostrar, que eu acho interessante para a nossa conversa, para ilustrar melhor e ratificar melhor tudo isso que nós estamos falando. então o que vocês estão querendo dizer também é assim, a gravadora teve uma grande diferença na maneira como ela trabalhava antes com o Hoje. artista e hoje, e no entanto essa parte do streaming acabou deixando a gravadora, Não é nesse jeito. deixou ela numa posição confortável, digamos assim. É que o catálogo. Porque ainda tem gravadoras que estão vivas, né, Hilton? Elas estão aí, elas estão, mesmo sem aquela maneira de contratação, Mas sem ela aquele... faz pelo streaming, para trabalhar com o streaming, para ver, para colocar O no streaming acabou segurando a gravadora numa posição, isso que eu quero dizer, alguma né? coisa assim. as coisas. Catálogo. É um hoje. catálogo nas redes sociais, é catálogo, não precisa ser o catálogo físico. Você Como olha, era antes, né? Olha só, eles estão fazendo isso. Quer ver o negócio? Fala um artista famoso aí qualquer, por favor. Elvis. Elvis. Elvis não morreu. Não. Nem o Michael Jackson. Mas aquele cara manda todo dia, né? Fala uma música famosa. Suspicion Maia foi famosa, não foi? Sim. Esse aí conhece tudo. Esse Ele aí sabe tudo. sabe tudo. Então vamos lá. Só quero que vocês vejam uma coisa aqui. Olha que legal. Quem está com essa grana chama-se. A RCA não existe mais. Eles se juntaram com a Warner, fizeram 3 gravadoras juntas. Num espaço só, inclusive. É Warner, não sei quem. Não Corta sei... custo. Sim, claro. Olha só, isso que eu estou te falando é uma realidade. O Wilton é bom de matemática aí. O Giba não deve ser, porque músico não está nem aí com matemática. O músico, o negócio dele é tocar. Por isso que ele estudou, né? Não fala. Não, ele também é músico, mas ele é mais. Ele é comércio. Olha só, viu? Você que é bom nisso. Essa música do Elvis, chamada Suspicion Mile, ela foi colocada nessa plataforma aqui há 2 anos apenas. Essa música já existe há mais de 5 anos. Sim. Mas ele tem várias. Eles colocaram aqui, o outro colocou lá, porque essa aqui é uma gravação ao vivo. Minha amiga, ela está com 67 milhões de visualizações. Soma aí, vê quanto ele ganhou, a gravadora. Vê aí, faz aí. Cada 1 milhão de visualização tem $2.000. Eu não ganharia isso Aqui, ó. antes. A gravadora tem esse agora. Você vê essa informação de que era de 1 milhão, eu nem sabia. De venda de disco, eu não ganharia isso. Não ganharia. E tem um puta trabalho, tem que pagar comissão de vendedor, Tem o custo, um produto, tem não sei o quê, tem ICM, tem um monte de coisa. Vai só até que distribuir, né? Agora nós estamos falando de uma Existe um música. custo também, mas o custo é bem menor do que Nossa, aquele que a mas gravadora Olha o que tinha. ele- Tem custo. Ele Que colocou custo- aqui é e um acabou. custo. Que custo que ele tem aqui? Exato, colocou aqui e acabou. Lançou e acabou. Olha, para você não ver que eu estou te falando. É, e praticamente a produção não é nem dele também. né? Nada, Então, vai pegar isso aí e distribuir, vai pagar a parte do compositor, né? Isso aí tem que pagar o. Aí não sei quem está recebendo no Elvis, se alguém está recebendo, a família, né? Família, né? Olha só. E a editora disso aí? Não, isso aqui está falando de Ela visualização. falando isso aqui não tem nada a ver com a editora. A editora, por Só exemplo, direito o direito autoral, autoral, Exatamente. É só- olha eles aqui, pagam diretamente por 67 milhões.
67. Uma música, filha. Esse cara, quantas músicas não tem? Sim. Aí sim, se só matou, ele vendeu mais de 1 bilhão de cópias na época. Entendeu? Olha como eles estão ganhando dinheiro. Agora, eu estou falando o seguinte. Eu falei de um artista. E essa gravadora tem tanto artista famoso, que eles estão ganhando dinheiro O cara tá, mas é o que fala. mais do que antes. Enoque, mas onde vai chegar isso? Porque assim, isso que você está falando agora, eles estão trabalhando artistas que, pô, Elvis, né? Elvis faleceu no ano que eu nasci, acho. Muitos anos. 80 e... 70 e pouco. por aí. Não, 80, Isso foi 77, Não, não foi? foi Faleceu 70, John não foi Lennon, 80, não. 77? Acho que foi, não, foi antes. 78. Foi antes, foi 70 antes? e alguma coisa. 72, 72, 73, por aí. Eu Então, tinha- eles estão trabalhando esses artistas muito antigos aí que fizeram muito sucesso. Hoje a gente não tá vendo artistas acontecer isso, não eles tá estão trabalhando surgindo no catálogo artistas que com eles esse tinham. poder. É verdade. O que você vê no futuro, então, para esse tipo de trabalho? Porque hoje não está surgindo artista Nem como vai surgiu surgir. no passado. Não, hoje, surgir como a gente em bastidores Graças ao aqui estava escritório. comentando, né? Que nem músicas a gente está tendo mais. Foi aquilo que nós falamos no início, né? Hoje nós estamos numa carência muito grande de música, porque você acaba não dando importância para aquilo que você não gosta, né? Então você Sim. ouve uma música, um retardado cantando, você nem liga para aquilo. Mas se aparecer algo muito diferente, acaba você gostando e acaba tendo resultado para todo mundo, para quem colocou no stream, para a gravadora, para o artista, para todo mundo. Mas eu não vejo outro formato, outra forma de. Eu acho que isso vai demorar bastante para mudar. Tá. Porque assim, a música não acaba. Ela nunca vai acabar na vida, no mundo. Isso é uma coisa que está na natureza, né? Ela está na pessoa, né? E então como é que isso vai acabar? Agora, a forma de ganhar dinheiro com ela, aí pode ser que haja alguma mudança, que a gente não tem ideia como seria. Sim. Eu vou mostrar um negócio aqui novo, atual, que vocês todos conhecem. Você deve até curtir ou conhecer, pelo menos. E aí, quando você vê aí, é uma bandinha do Rio de Janeiro. Eles estão milionários. São três, acho que é três irmãos. Chama Banda Melim. Melim. Olha aqui. Uma música está com 6.290.000 visualizações. Olha quanto eles já ganharam nessa música. Uma música. Tem várias outras com essa. Outra, olha aqui, ó. Outra música dele chama Meu Amigo, Meu Abrigo. Está com 497 milhões de visualizações. Quer dizer, esses caras, eles já estão milionários. Já foi mostrado o patrimônio deles uma matéria. Sim. É uma bandinha nova, com música nova, música para sua idade, você é nova, música para Vamos ver aqui? A menina canta muito. Não. Canta bonitinho. E eles são legalzinhos, né? Deixa eu te falar uma coisa. E é muito importante isso. E recebe. Não Você tem fala, como não receber. rolo. Não tem como não receber. essa empresa que nós trabalhamos, a CD Baby, ela é a maior do mundo, né? É a maior do mundo. Ela está na cidade de Oakland, nos Estados Unidos, próximo ali da Califórnia. Eles pagam, porque é muito legal. Você coloca lá, quando você faz o cadastro, nós temos um cadastro com eles. Tem que ter o cadastro, Sim. senão não é monetizado a sua música. Aí ele passa por um crivo deles, tá? Aí eles aprovam. Ou não aprovam. Se eles aprovarem, a música fica... Eles que colocam... Agora eles estão colocando no TikTok e no Kawaii. Antes eles não colocavam, agora eles estão colocando. Eles mesmos colocam. Então, olha só, aí nós temos o processo é assim, nós temos isso serve para mim, para você, de qualquer. Nós temos uma empresa, que é a Copacabana Digital, com CNPJ e tal, nós cadastramos na CDB, porque nós entendemos que a CDB é a melhor, porque as outras, elas não pagam com a CDB, elas pagam cada 3 meses. A CDB paga toda semana se você tiver. Aí ela pede para você dar um ponto de pagamento. Fala assim, a música do Giba, vou colocar cada $50 para a gente receber. Se for semanal, você vai Se receber você semanal. vai receber semanal. Se Deu demorar... $50, você vai receber. Exatamente. Então, gente, para a gente finalizar aqui agora, eu queria só ver se eu entendi direitinho, Enoque. Eu brinquei lá que o Enoque ia me contratar, não vai não, é só brincadeira, Enoque não contrata mais ninguém, né, Enoque? Gravadora hoje não contrata mais ninguém. Tá um pouquinho diferente agora. Nos modos antigos, não. Não, tem um pouquinho de diferença aí. Na verdade, a gente hoje,
as empresas menores, como é o nosso caso, nós não contratamos o artista, nós contratamos o repertório do artista. E o artista é livre para fazer o que ele quer depois, entendeu? Você ajuda o artista a colocar a música dele Sim, nós em mais colocamos ouvidos. isso, né? exatamente. Mas antigamente se contratava o artista por um tempo determinado e tudo que o artista gravasse tinha que ser naquela gravadora. Hoje não. Hoje não, porque eu disse há pouco que se você põe um repertório com a gente, amanhã você faz outro repertório, você põe com outra gravadora. Então, na verdade, nós estamos contratando as suas músicas. Entendeu? É isso que nós fazemos. Porque para você contratar um artista, manter um artista, tem que ter uma estrutura grande. Porque você tem obrigações e você tem compromisso com o artista, você tem deveres com ele. Né? Ele vai querer cobrar alguma coisa sua. Nós não temos essa estrutura de Hoje mudou muito também, né? Em outras palavras, o artista hoje tem passe livre. Está com passe livre, está com liberdade para fazer aquilo que ele quiser fazer e que ele conseguir fazer nas redes sociais aí. Perfeito. Então, quem tiver aí um CD, um trabalho bem feito, se não tem ainda, tem alguém aqui que pode produzir esse trabalho. Giba Gouveia, produtor muito antigo aí na parte musical, ele produz o trabalho e você distribui o trabalho nas plataformas de streaming desse artista. Colocamos na nossa plataforma e essa sua música vai para mais de 200 plataformas espalhadas pelo mundo inteiro. Né? E aí você divulga isso e a chance de você arrecadar algum dinheiro. Isso é que nem loteria. Até de uma forma significativa. Você pode jogar R$1 na loteria e tentar ganhar 100 milhões. Agora, se você não jogar, você não vai ganhar. Você nunca vai ganhar. Então, você tem que arriscar alguma coisa, entendeu? É isso que é a vida. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Giba, quer falar mais alguma coisa para os seus amigos? Já falei demais. Pois é, eu gostei muito da conversa. Foi uma conversa muito informal, muito legal, muito boa. Vamos dizer, uma forma caseira da gente conversar, discutir um assunto como essa se é a intenção. numa mesa, num jantar, Sim. Né? Gostei muito, parabéns. Essa aí, é a intenção. Muito mesmo. Então você vai voltar. Com prazer. A hora que me convidar, eu volto. Opa! Já viu, né? Sim. Já vai preparando um novo convite, Lucas. Obrigada, Ailton. Falou. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, viu, Giba? Vamos sentar aqui mais vezes? Tchau, gente. Obrigada. Tá bom.